Fala galera, mais um Corintiano Pod começando, mais um aqui cheio de informação, muita resenha. Cara, hoje um podcast importantíssimo para você corintiano que quer entender mais sobre o Corinthians, mais sobre como funciona as coisas políticas e tudo. Cara, se você quer entender mais sobre todo esse mundo, como funciona ali o Parque São Jorge, de você chegar, ser sócio, conselheiro, presidente, cara, assiste que hoje é esse dia. Você vai aprender muita coisa, vai entender muito melhor como que funcionam as coisas lá. Beleza? Então, para dar uma força, se inscreve, deixa o like, comenta aí, corneta, faz o que você quiser, mas dá uma força, mano. Manda pro amigo corintiano lá conhecer também a gente. Nós vamos continuar nosso trabalho aqui, tá? É o nosso compromisso com a democracia. E esse ano a gente quer trazer toda a diretoria e todo mundo está participando de lá. E hoje aqui com o grande Haroldo Dantas, cara, é mais do que um sócio, é um amigo, a gente tá sempre lá, tá sempre junto, troca as ideias, dou risada. Cara, obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar aqui, obrigado por abrir mão um pouquinho do seu tempo e vir aqui explicar um pouquinho mais sobre o Corinthians. Seja bem-vindo. Ô, Nenê, uma satisfação aqui estar com você. Nós já nos encontramos aí pelos jogos do Corinthians da vida. Um dos mais marcantes para mim foi aquela final da Copa do Brasil de 2014, 13, né? Maracanã, Corinthians e Flamengo. Não, agora é 2023. 2023, né? É que o tempo corre tão rápido que a gente já... A mente 22, já... caramba. Foi 22, eu acho. Verdade. Final da pandemia. É isso aí. A gente tem se encontrado pelo mundo aí. Feliz de você ter me convidado, porque, sem falsa modéstia, eu acho que eu tenho uma história para contar aí do Corinthians. Desde meu primeiro contato com o Corinthians até os dias atuais, eu acho que tem grande... E assim, eu acho que também, modestamente, também eu acho que tem muito a somar no aspecto de chamar o corintiano a exercer a sua cidadania clubística, para ele poder também exercer a sua cidadania aí fora no mundo, porque o mundo está precisando de gente esclarecida, sabedora dos seus direitos, porque só quando você sabe os seus direitos, você sabe exercer, e só você exercendo bem os seus direitos, você transforma a sua vida numa vida melhor. É isso. Estamos aí. O Haroldo, ele foi agora eleito conselheiro, né? E também eleito para o Conselho Fiscal, né? Não, corrigindo. Eu não fui eleito para o Conselho, a minha chapa não se classificou. Boa. Mas aí eu... Foi candidato para o Conselho Fiscal. Mas você já tinha sido conselheiro agora na anterior? Eu tinha sido conselheiro na gestão do Andrés, conselheiro fiscal na gestão do Andrés. Legal. E agora no Conselho Fiscal? Conselho Fiscal. Novamente. É para isso, para a gente entender. Isso é ótimo para você poder explicar para a gente como funciona tudo isso até você poder chegar a se candidatar ao Conselho Fiscal. Então, vamos começar lá do comecinho, sua história, corintiano, veio para cá, como é que é? Conta pra gente como que o futebol e o Corinthians entrou na sua vida. Cara, futebol, desde moleque, eu moleque brasileiro, moleque de periferia, quem já não corre atrás de uma bola, né? Desde moleque eu sempre gostei muito de futebol, mas eu costumo dizer que eu não sou um corintiano raiz. Eu sou de Belém do Pará. Eu vim para São Paulo com 16 para 17 anos. Em Belém do Pará eu era torcedor fanático do Clube do Remo, que era o clube do meu pai. Meu pai era remador de remo olímpico, meu pai era super atleta. E meu primeiro contato com o Corinthians, que eu busco na memória, que eu lembro, é até pitoresco. Lá em Belém tinha uma loja chamada R. Mendonça, na década de 70, que ela tinha uns carnezinhos, tipo esse carnezinho do Silvio Santos. Do baú. Que você pagava aquelas 12 parcelas ali concorrendo a alguma coisa. Se você não ganhasse, você podia pegar aquele valor lá que foi pago e ir na loja lá e trocar por algum produto. E eu lembro que em um determinado momento da minha vida, eu devia ter uns 14, 15 anos, a minha mãe me deu um carnezinho e eu fui na loja sozinho, moleque. Peguei o ônibus, fui na loja no centro da cidade, rodei dentro da loja lá com o carnezinho na mão e tal, e eu bati o olho numa camisa do Corinthians. Eu não conhecia o Corinthians, eu achei a camisa bonita. Porque em Belém, naquela época, não passava jogo de São Paulo. Belém e o Nordeste inteiro, hoje a gente sabe que passou durante muito tempo, assistiu apenas jogo do Rio de Janeiro, porque só a Globo atingia
essas localidades aí. E Belém só tinha Globo, então só passava o jogo do Rio. Eu não conhecia o Corinthians, mas eu olhei a camisa preta, essa camisa que você está usando, assim, aquela antiga, desse modelo aí. Mais eu ou menos olhei, assim. gostei e troquei aquele meu carnezinho por aquela camisa. Mas não torcia para o Corinthians. E aí, se eu não me engano, em 76, chegou em Belém do Pará a Rede Bandeirantes. Tá. Aí começou a passar jogos de São Paulo e eu assisti a final de 77, a célebre final de 77. E assim, é legal que a gente busca na memória. Eu lembro ainda que eu estava assistindo a televisão à noite, assim, sem nenhum sentimento, eu não tinha sentimento, mas era um jogo, né? Estava assistindo um jogo de futebol. Aí quando acabou aquela festa, assim, eu lembro que a câmera filmava assim a torcida, era um jogo à noite, parecia tudo meio muito escuro, as cores eram preto e branco, e eu achando muito estranho. Mas quando acabou o jogo, eu lembro que eu ouvi fogos de artifício em Belém. Caramba. E eu pensei assim, falei, porra, tem corintiano aqui em Belém? Aí eu morava num prédiozinho de 2 andares que tinha uma sacadinha assim. Aí eu saí para ver. Vi passando o carro buzinando, eu fiquei assim, abismado. Falei, porra, não sabia que tinha torcedor desse time aqui em Belém do Pará. Foi o meu primeiro contato com o Corinthians, assim. E não torcia pro Corinthians. Continuei sem torcer pro Corinthians. E aí, em 1980, eu vim para São Paulo. Cheguei em São Paulo dia 20 de janeiro de 1980. E a minha mãe tinha uns conhecidos que moravam lá na Alameda Santos, e os moleques, filhos dessa amiga da minha mãe, me levaram para assistir as finais do Campeonato Paulista, eu acho que de 79, eu acho que foi disputado em 80, em janeiro. Se não me engano, Corinthians e Palmeiras ou Ponte Preta, eu não lembro bem quem era, mas lembro que o Corinthians foi campeão. E ali começou as coisas assim, mas também eu não estava muito ligado em futebol aqui em São Paulo, na época que eu vim para cá não, até porque quando você muda de cidade, assim, eu acho que na adolescência, tem um corte na sua vida, assim. Você perde toda aquela tua história, você tem que reconstruir uma nova história. Ainda mais com a distância. E naquela época você não tinha comunicação. Não conhecia ninguém em São Paulo. As únicas pessoas que eu conhecia eram esse filho dessa amiga da minha mãe. Aí a vida foi levando. Aí em 83 eu comecei a trabalhar no Bradesco. Aí eu lembro que eu estava como caixa. Chegou um cara que costumava ir muito no meu caixa, fazer uns pagamentos lá. Aí esse cara me ofereceu um título do Corinthians. Ele trabalhava numa empresa chamada Skol. Quem é antigo do Corinthians deve lembrar dessa empresa aí, que tinha uns vendedores que vendiam, a cidade inteira vendia o título do Corinthians. Aí ele me ofereceu um título do Corinthians. Eu, de cara, comprei. Comprei, depois até me arrependi. Porque eu paguei, mas eu morava na Aclimação nessa época, não tinha carro. E naquela época, amigão, para você vir até o Parque São Jorge de ônibus... É uma caminhada. Era uma viagem. Era uma viagem horrível. O paulistano atual, aí, o corintiano atual, pra você ter uma ideia, naquela época, o metrô leste-oeste vinha só até o Brás. A Estação Brás era o limite do metrô. Então, porra, eu comprei o título, paguei, pagava as mensalidades, mas eu vinha aqui só no verão. E aí, nessa época, eu comecei também a surfar muito e tal. E eu só vinha no Corinthians quando eu não podia ir para a praia. E fui assim até 2007. Casei, tive filhos e só vinha no Corinthians. Eu era cara de piscina, vestiário e ir embora. Não conhecia ninguém no Corinthians. Ninguém no Corinthians. Até que naquele burburinho da queda do Dualib, o clube estava uma bagunça, imprensa, polícia, um monte de coisa. Eu comecei a ouvir uma voz dizendo, porra, você é advogado, faz alguma coisa pelo clube, você não faz nada e tal, papapá. Aquela voz começou a me perturbar. Aí um dia eu estava saindo para ir embora com meus filhos pequenos, na curva da piscina ali, estava o seu Matanó, Caetano Matanó Júnior, um velhinho com uma faixa escrito lá, direta já, coletando assinatura para reformar o Estatuto do Corinthians, que àquela altura o Corinthians estava irregular, o Estatuto não tinha valor legal, porque o Brasil tinha estabelecido um Código Civil em 2001, que tinha dado um prazo de 5 anos para todas as instituições atualizarem seus estatutos de acordo com o Código Civil, e o Corinthians não tinha feito, ou seja, todos os atos
dos presidentes ali do Andrés poderiam ser contestados na justiça e anulados, porque eles não tinham legitimidade, porque era uma empresa que estava irregular, um clube que estava irregular. Aí o seu Mataná estava coletando assinatura, e aí ali eu ia passando por lá, eu ouvi essa voz e parei lá para assinar o abaixo-assinado do seu Matanó. Aí eu perguntei para ele qual que era a proposta, ele falou, tem 3 propostas aqui. Proposta número 1, eleição direta para presidente. Proposta número 2, acabar com o conselheiro vitalício. Proposta número 3, eleição direta para o Conselho Deliberativo, que antes tinha umas indicações, né? Tinha conselho indicado. Eu falei, porra, gostei da ideia, seu Matanó, vou assinar aí. Assinei. Aí, quando eu levantei assim para ir embora, aquela voz veio assim e falou assim, você pode fazer mais. Aí eu parei assim, voltei lá, falei, seu Matanó, tirei um cartão da carteira, falei, seu Matanó, eu sou advogado, se o senhor precisar de um advogado no movimento, conta comigo e tal. Ele pegou na minha mão assim, era um domingo. Ele falou assim, amanhã estou no seu escritório. Ele falava desse jeito. Ele tinha um problema de, amanhã estou no seu escritório. No outro dia, na segunda-feira... Ele já estava. 4 horas ele estava lá, o velhinho. E aí, meu amigo, eu me envolvi, vim dar, comecei a conhecer pessoas, fui me envolvendo, aprendi muito de Corinthians com o seu Matanó, aprendi muito. Uma das primeiras coisas que eu aprendi com ele, ele falou assim, Haroldo, corintiano tem um problema, Haroldo. Corintiano é só coração, é zero razão. Corintiano se perde porque não usa razão, só usa o coração. Aí eu ouvi aquilo e falei, pô, primeiro aprendizado sobre corintianismo. Anotei isso e gravei na mente. Aí esse movimento caminhou. Um determinado momento eu perguntei para o seu Matanó, quantas assinaturas nós precisamos para forçar o Conselho Deliberativo a fazer a reforma do Estatuto? Ele falou assim, não sei, você pode ver para mim? Eu falei, pô, seu Matanó, o senhor não sabe, o senhor também é só coração. Você lembra que o senhor falou para mim que o senhor sabe? Cadê a sua razão, seu Matanó? Ele, você está vendo como é? Vê para mim que eu não sei quantas assinaturas eu preciso. Aí eu falei, arruma o Estatuto para mim que eu vou ver para o senhor. Aí eu fui estudar o Estatuto, descobri que precisava de 20% dos associados ativos assinando para poder exigir do Conselho Deliberativo a reforma estatutária. Certo. Aí eu falei, eu preciso de 20%, seu Matanó. Quantos associados ativos nós temos? Aí eu fiz a conta na época lá, dava 2.000 e poucos associados, era o suficiente. Aí nós fomos contar as assinaturas. Nossa, tinha bastante associado na época, então. Tinha. Aí nós já tínhamos 2.600 assinaturas sem repetição, de associado no movimento do seu Matanó. Eu falei, seu Matanó, nós já temos um número, deixa eu dar uma olhada de novo nessa nossa proposta. Aí quando eu vi aquelas três propostas lá, eu falei assim, seu Matanó, não dá para mudar só isso. O Estatuto está irregular, a gente vai ter que mudar todo o Estatuto para poder adaptar esses 3 artigos aqui no contexto do Estatuto, porque não dá para mudar, só enfiar isso lá vai ficar irregular. Certo. Aí ele falou assim, você consegue fazer isso para mim? Eu falei, consigo. Aí levei o Estatuto para o escritório, fiz as adaptações lá. Quando eu acabei de fazer essa revisão total do Estatuto, eu deixei ele apto de acordo com o Código Civil. Cheguei com o seu Matanó, já com requerimento para protocolar no Conselho Deliberativo, que era o órgão capacitado para fazer essa análise. Cheguei com o seu Matanó de novo. Seu Matanó, olha como eu era inocente também na época. Falei, seu Matanó, quantos conselheiros nós temos no movimento? Ele falou assim, nenhum, nós não precisamos de nenhum, é tudo filha da puta, a gente não precisa de nenhum, a gente vai só com as nossas assinaturas. Falei, seu Matanó, quem é que vai defender essa nossa proposta no conselho, seu Matanó? Verdade. Precisamos de conselheiro lá para defender essa proposta, seu Matanó. Não precisa. Falei, seu Matanó, precisa, o senhor está só coração, seu Matanó. Tá só Deixa o coração de lado e vamos com a razão. Aí, tá bom, eu vou arrumar um conselheiro. Aí, tá legal. Só que àquela altura... Você conhece o Júlio Bigode? O Dick, que o pessoal chama de Dick Vigarista, Júlio César. O grupo do seu Matanó era o seu Matanó, quando eu cheguei, era o seu Matanó, o Júlio, o João Gordo, o Odair da piscina, o Zé da peteca e o Silvinho. E o Silvinho. Aí... eu peguei eu falei assim, Matanó, só que àquela altura, o pessoal do Andrés já tinha percebido que a gente tinha ganhado força suficiente, porque o Andrés não queria reformar o Estatuto.
O Andrés levou a fama de o grande reformador do Estatuto, mas eles não queriam reformar o Estatuto. Tanto que nós precisamos mover, inclusive, uma notificação judicial. Eu tenho esse documento, se você quiser, qualquer dia eu te mostro. Nós temos que mover uma notificação judicial dizendo para ele assim, ou você reforma o Estatuto ou nós vamos pedir intervenção no clube. Aí ele notificou o Dr. Senga e o processo começou a andar no conselho. Mas antes disso, o André Negão já tinha ido lá na mesa, chutado a nossa mesa, rasgado umas listas. O pessoal fala que deu um tapa deu um safanão no Júlio Bigode. O Júlio fala que não houve isso aí e tal. Mas todo mundo fala que houve, né? Então a gente não sabe onde está a verdade, porque eu não posso dizer que eu não estava lá, eu só ouvi falar. Tanto que o Júlio promoveu um processo, uma reclamação lá no site de campo, lá no Departamento Social, fez uma reclamação dizendo que ele foi agredido, só que o processo não andou, porque eles eram situação, né? Aí, pá, entreguei para o seu Matanó. O seu Matanó falou assim, eu vou arrumar um conselheiro para levar essa proposta no Conselho Deliberativo. Só que a gente estava sofrendo uma pressão já danada naquela época, pressão braba mesmo, de tomar porrada lá dentro mesmo. Cara. O pessoal... Aí eu falei, seu Matanó, não quero nem saber quem é esse conselheiro, porque eu acho que o cara não vai ter coragem, nessa altura do campeonato, de levar e segurar essa nossa proposta. Mas está aqui a proposta, está aqui o requerimento. Eu só vou querer conhecer esse cara quando o senhor trouxer isso aqui carimbado para mim, pelo Conselho Deliberativo. Aí, no meio da semana, o seu Matanó me liga, Haroldo, o conselheiro que eu arrumei já me trouxe, o nosso recibo já foi protocolado no Conselho Deliberativo. Sábado eu vou lhe mostrar. Eu falei, agora eu vou querer conhecer esse conselheiro, seu Matanó. Esse cara foi corajoso por ter levado essa proposta lá pra gente lá. Aí, pá, chegar no sábado lá, ele me mostrou lá o carimbado lá pelo Conselho Deliberativo. E quem foi o conselheiro? Deixa ele chegar aqui, eu vou te apresentar. Quando chegou lá, você deve ter conhecido o Marcílio Dias, o dentista. Não lembro. Marcílio Dias, o dentista que era da Renovação e Transparência e saiu. Foi o cara que pegou a nossa proposta e levou lá, carimbou. E aí, quando ele me apresentou o Marcílio, eu falei, Marcílio, você não vai segurar essa pica sozinho aí, velho. Tá uma pressão danada aí, você vai ter que arrumar outros caras para ficar com você, senão você não vai segurar. Aí ele falou assim, eu vou arrumar um cara forte aí para ir com a gente. Eu falei, arruma aí que a gente vai ver e tal, não sei o quê. Esse cara forte que ele arrumou foi Osmar Stabile, com quem eu me envolvi e ando com ele, é o meu melhor, um dos meus melhores amigos até hoje. Gosto Essa é uma dele. Parte da história. Você, acho que eu já falei demais aqui. Não, mas é para você. Continua, é isso aí, continua. Então, aí ele me apresentou o Osmar Stabile aqui no restaurante Chico aqui. Sei. Acho que é na Antônio Camargo. Na Antônio Camargo. Assim, Ele apresentou o Osmar Stabile nesse restaurante, aí veio eu, seu Matanó, o Júlio, e eu acho que o João. Aí veio o Marcílio com o Osmar, o Osmar e o Marcelinho. Marcelinho e Mariano. Só que antes eu falei assim, porra, mas o Marcílio, esse cara é conselheiro vitalício, a nossa proposta é acabar com o conselheiro vitalício, porra. E falou, vamos ver qual vai ser a reação do cara lá e tal, não sei o quê, vamos ver qual vai ser a reação dele. Então, beleza. Chegou no restaurante lá, nos apresentamos lá. Aí falei, Osmar, tá aqui a nossa proposta aqui, ó. Você lê aqui, você quer que o nosso grupo vá com o seu? A nossa condição é que você venha com a gente também. A nossa proposta é de reforma do Estatuto. E tem essas propostas aqui. Ele começou a ler aquele jeitão do Osmar, assim, lendo assim. Eu falei assim, ó, o que interessa aqui, ó, eu peguei assim, virei, é esse artigo aqui, ó. Ele leu assim, porra, mas eu sou vitalício, você quer acabar com o vitalício também? Eu falei, pois é, pô, é proposta, né, velho? Se vem com a gente ou não vem. Aí ele foi malandro. O Osmar foi malandro ali naquela hora ali. Ele parou assim e falou assim, porra, o grupo de vocês é forte, né? Porra, se juntar com o meu aí vai ser muito bom. Eu vou com vocês com uma condição. Falei, qual? Ele falou assim, se todos os vitalícios renunciarem... Não, ele falou primeiro assim, você sabe que isso aqui não pode, né? Porque é direito adquirido, vai dar uma confusão jurídica e tal. Falei, eu sei, porra, mas a Assembleia Geral pode tudo, porra. A Assembleia Geral de um clube, ela pode, se pode o mais, pode o menos. A Assembleia Geral do clube, se você ler o Estatuto, é a única Assembleia que pode dissolver o Corinthians. Se a Assembleia Geral fala assim, vamos acabar com o Corinthians, ela acaba. Então, se ela pode acabar com o Corinthians, que é o maior, ela pode acabar com o conselheiro vitalício também. Isso é questão de direito. Aí ele ficou assim, pô, vamos ver, vai dar uma confusão isso aí, mas eu vou com vocês.
Aí ele veio com a gente, cara. Ele endossou a nossa proposta no estatuto. Só que aí, nesse tempo aí, a Renovação e Transparência também fechou uma proposta de estatuto, que foi escrita, no meu entendimento, quase que majoritariamente pela Isabela. Uhum. Eu sei que foi Isabela porque um dia eu estava um dia frio pra caramba na peteca com o seu Matanó. Eu não conhecia o Isabela era moleque, cara de moleque assim. Aí ele encostou do lado do seu Matanó, o seu Matanó falou: ô Isabela e tal, não sei o quê. Aí a Isabela falou, eu lembro que a Isabela falou pro seu Matanó assim: seu Matanó, acabei de escrever a nossa proposta de estatuto hoje à noite. A gente vai apresentar no Conselho Deliberativo. Eu olhei assim, cara, esse moleque que fez uma proposta de estatuto. Tá tranquilo, mas o grupo dele era forte e acabou prevalecendo a proposta deles, mas que contemplava um monte da nossa. Que na realidade a nossa, a gente usou estratégia política, é o seguinte: tem uma estratégia política na hora de debater direitos e leis, você pede o mais para conseguir o menos. Na realidade, a gente pediu para excluir o vitalício, na realidade, para conseguir a eleição direta para presidente e para o conselho. Era isso que a gente queria. Falar assim, isso aqui vai dar problema, isso aqui não vai passar. Pô. A gente sabia que não ia passar. Mas a gente colocou lá para passar. E aí, essa foi a minha história, que a gente acabou se envolvendo. O grupo do Matanó acabou se juntando com o grupo do Osmar Stabile, que na época chamava Ação Corintiana. O Osmar hoje vice-presidente. E o Osmar, na época, na primeira eleição, não sei se vocês lembram, mas o Andrés, ele assumiu o mandato tampão. Aí teve uma primeira eleição que o Andrés se elegeu. Naquela primeira eleição concorreram a chapa do Andrés, a chapa do Paulo e a chapa do Osmar. Mas ainda só o conselheiro votava nessa? Não, o associado votou. Votou? O associado votou. Aí o Andrés ganhou, o Paulo ficou em segundo e o Osmar ficou em terceiro, acho que com 300 e poucos votos. E aí, essa história continua depois, eu vou te contar depois. Aí depois. Porque se uma das coisas que eu reconheço em mim, que eu tenho muito bem assim, é a minha memória de todos esses fatos aí, cara. Eu vejo que muita gente esquece. Tem muita gente que esquece os fatos que aconteceram no Corinthians. Tudo que nós estamos vivendo hoje é consequência de uma trajetória que veio desaguar no Augusto. Aqui é uma história bonita, que eu acho que tem muito Corinthians nisso, que o Corinthians é aquela coisa de superação. O Corinthians é aquele gol aos 97 minutos, 110 minutos, vai lá e tá quase para morrer, vai lá e pum, faz um gol lá e fica todo mundo feliz e sabe, esquece todas as dores da vida. Todas. Vamos que vamos. Isso é Corinthians. É verdade. Me fala uma coisa, então você participou dessa época da queda do Dualib ali. O que você achou de tudo isso, cara? Porque, da minha opinião, eu vendo hoje, na época eu não concordava, né, com o Dualib, eu vendo hoje, eu cometi um erro, cara, de ter criticado tanto esse tão duro, porque esses últimos 16, 17 anos aí não foram fáceis e a gente viu que o Dualib fez bastante coisa boa. A gente demorou para perceber, mas tá aqui minha meia-culpa. O que você acha? O que aconteceu ali para ter sido criado um grupo, como a Renovação e Transparência foi criada, que ali todos andavam com ele ali, né? Era braço direito, braço esquerdo, as costas, a frente, enfim. E vir a derrubar. O que aconteceu? Como que você vê esse processo todo? Não sei se você lembra, mas a turma que chegou no poder era o chamado Baixo Clero do Corinthians. Sim. Era o Baixo Clero. Porque na nossa vida, tanto na vida do clube como na vida aqui fora, é política. Tá sempre as forças se chocando. E eu também tinha o mesmo sentimento teu. Na época, eu achava que o Dualib era um ladrão. Tem que sair, tem que... Mas por quê? Por conta das informações que a gente recebia. Sim. E quando você recebe muita informação e trabalha ela só no teu campo da emoção, você não sabe filtrar o que é verdade, o que é mentira, o que é bom e o que é ruim. Verdade. Então, existiam muitas acusações contra o Dualib. Desculpa te cortar. Você sabe que ali no Bar da Torre tem a placa lá, né? Vou chegar lá. Do Campeonato Mundial não tem o nome dele, cara. Eu acho chegar lá. Absurdo. Quem quer derrubar alguém faz o quê? Junta provas e inventa narrativas para anular as pessoas. Certo. Os caras inventaram a narrativa de que o Dualib era ladrão, juntaram algumas provas lá de algumas coisas erradas que ele fez, e fez algumas coisas erradas, mas o que você acabou de falar, se você pegar as coisas erradas que ele fez e os que vieram depois fizeram, fala, porra, meu, que merda que eu fiz trocando um pelo outro. Sim. Né?
Então, assim, mas isso é a vida política. Isso se repete no Brasil aqui fora. O que aconteceu? Derrubaram o do Alíbio e um grupo entrou no poder. Esse grupo que entrou no poder, eu gosto de fazer muita análise, assim, fugir um pouco da emoção e olhar a coisa mais com a razão. Se você prestar atenção, esse grupo que tomou o poder, na realidade eram 2 grupos. Era um grupo, estou falando a minha visão de fora de um grupo dos mais estáveis, olhando aqueles grupos que se formaram ali, tentando entender para a gente poder fazer um enfrentamento político e de ideia. O Renovação e Transparência, eu via 2 grupos lá dentro. O grupo do pessoal, que o pessoal chamava que era o pessoal do apelido, que era o Mané, Negão, Andrés e tal, esses caras. E um grupo do chamado engravatado, que era o que o pessoal chamava que era o pessoal da Paulista, que eram os obsessivos. Tá. Alvarenga, Isabela, Raul. Esses 2 grupos se juntaram, formaram o GOB, formaram a Renovação e Transparência, tomaram o poder. Mas, na minha visão, esses 2 grupos nunca se bicaram por dentro. Estavam no poder, mas em conflito lá dentro. Eu sempre vi esse conflito, assim, olhando de fora. Um conflito muito forte. Tanto que, quando o Andrés se aproximou de encerrar o mandato dele, ele indicou o GOB como sucessor. Você devia ser criança nessa época, você não lembra disso. Ele indicou o GOB. Não lembro. Ele indicou o GOB como sucessor. E um dos primeiros discursos do Mário Gobi foi dizendo que ele ia limpar o Corinthians de todas as sujeiras que tinha lá dentro, que bicheiro não ia andar com ele. Aí, esse grupo do Mário Gobi limou esse outro grupo. Limou André, Negão, limou Jaça, limou todo o pessoal que eles achavam que era o lixo do Corinthians. E que eles iam fazer uma revolução no Corinthians. Tanto que, lembra que eu falei que tinha 3 grupos. Renovação e Transparência, Paulo Garcia e do Osmar. Eu era grupo do Osmar. Um belo dia eu estou no escritório, o telefone toca, era o Osmar Stabile. Ele deve lembrar disso. O Osmar me ligou e falou assim: Haroldo, vamos lá no Corinthians hoje à noite, que o Jaça vai dar um jantar e ele vai apoiar a gente na próxima eleição. E, porra, eu politicamente, eu falei assim, porra, Osmar, o Jaça, porra, não tem um apoio melhor não, porra. Porque o Jaça já tá com os caras lá, ele vai vir com a gente tem uma proposta totalmente diferente da proposta deles e tal. Ele falou, não, vamos lá e tal. Eu falei, tá bom, vamos lá. Aí quando eu cheguei nesse jantar, o primeiro jantar do Jaça, se não me engano, era uma quinta-feira, acho que no mês de abril, a eleição ia ser em fevereiro do ano seguinte. Eu me assustei quando eu cheguei lá. Cheguei lá, olhei assim, tava toda aquela galera que era do poder, estava lá se dizendo de oposição, o Jaça, e toda aquela... O único cara que não era aceito nesse jantar do Jaça, que era poder, era o André Negão. O André Negão, ele entrava lá, naquela época ele tinha um estresse com o Jaça, ele dava um passeio lá por dentro e saía e não se adaptava ali. Certo. Ninguém tratava ele bem naquele jantar do Jaça. Aí, só que acabou o jantar do Jaça, o Jaça não declarou apoio ao Osmar. Eu falei, pô, Osmar, ele não falou que ia apoiar você na próxima eleição? Ele, vamos esperar para ver o que vai dar. Aí veio o jantar de abril, se eu não me engano, o primeiro foi em abril. Aí veio, ele fazia um jantar por mês, última quinta-feira do mês. Aí maio, junho, julho... Aí começou a encher de gente. No primeiro foi assim umas 150 pessoas, no segundo foi umas 250, no terceiro umas 300. Chegou outubro, estava saindo gente pelo ladrão. E o Jaça já estava chamando o pessoal do Osmar e o pessoal do Paulo para o mesmo jantar, que eram em tese antagônicos. Eram 3 grupos que se bicavam, um não se encaixava com o outro. Aí chegou mais ou menos outubro, o pessoal saindo pelo ladrão, aí começa a acontecer as coisas pitorescas, engraçadas do Corinthians. O Bola, Leonel Bola, lembra do Leonel Bola? Falecido do Leonel Bola. Leonel Bola um dia chega comigo e fala assim, doutor, hoje tem uma reunião na casa do Rock, eu quero que o senhor vá comigo. Falei, porra, Bola, eu sou do grupo do Osmar, não sou do grupo do Paulo, o que é que eu vou fazer lá, porra? Não, eu quero que o senhor vá junto comigo, não sei o que. Eu falei, Bola, essa porra vai dar ruim, porra. Não dá para ir no jantar do Paulo. Todo mundo me conhece, eu sou Osmar. Pô. Não, doutor, eu quero que você vá lá, quero que você vá lá, quero que você vá lá. Ele falou isso por quê? Porque àquela altura, lembra que eu falei que a eleição seria em fevereiro.
Aquela altura já era outubro, mais ou menos. Todo mundo no clube falava, se não juntar, não ganha da situação. Se não juntar Osmar e Paulo, não ganha da situação. Era a voz corrente no clube. Aí o Bola me falou, vamos lá. Eu fui lá, tá bom, eu vou lá, porra. Aí eu vou lá com o Bola, né, meu? Na casa do Rock, lá na Cincinnati Braga. Primeira vez que eu fui lá, cara. Imagina você indo no terreno do inimigo. Como é que você vai? Você vai... Falei, puta, essa porra vai dar merda, caralho. Aí subindo no elevador, o elevador vai subindo assim, você começa a ouvir as vozes... Você já foi na casa do Rock já alguma vez, não? Aquela sala lá lotada de gente, cara. Lotada. Eu lembro que quando eu desci do elevador, assim, que eu pisei na sala, assim, fez um silêncio. Pum! E eu ouvi alguém dizer, quem trouxe esse cara aqui? Eu falei, puta que pariu, essa porra vai dar merda mesmo. Aí ficou aquele constrangimento do cacete, que eu era o ser estranho naquela reunião, porra. Totalmente estranho, um intruso. Aí eu fui lá para um canto lá, tomar vinho e uísque. Eu, Caldeirinha, o Bola... O Bola e mais alguém. Estamos lá, tomando uísque lá, aí começou o discurso. Dona Marlene Matheus. O Paulo já ganhou, essa eleição ninguém tira da gente e tal. Scarpelli, o Paulo já ganhou, Valdemar Pires, o Paulo já ganhou e tal. E o Bola foi ficando, o Bola já estava chapado. O Bola foi ficando chapadão assim. Aí uma hora o Bola se descolou da gente e foi lá onde o pessoal estava fazendo os discursos. E bateu na mesa assim e falou assim, desse jeito... Eu trouxe um cara do Osmar aqui, eu queria que ele desse uma palavra aqui para vocês, sem falar comigo, cara, antes. Sem falar comigo. Eu falei, meu, esse cara é louco, velho. Puta que pariu. Vou falar o quê, cara? Caramba. Doutor Haroldo, vem aqui. Aí, puta, aquele silêncio na sala, cara. Aí eu cheguei lá assim, aí o Rock já deu uma voadora em mim, cara. O Rock falou assim, mas não dá para fazer... Eu acho que ele já adivinhava o que eu ia falar. Ele falou assim, não dá para fazer aliança com o Osmar, porque o Osmar só faz o que o Edgar Soares manda. Eu falei assim, porra, Rock, você me desculpa, eu tô na tua casa, mas o Osmar que eu conheço, não é esse Osmar que você tá falando aí não, cara. O Osmar que eu conheço é de Rotary, eu sou rotariano com o Osmar. O Osmar, onde ele chega, ele é o cara que dá letra, todo mundo quer falar com ele, todo mundo quer a opinião dele, é o cara que manda, pô, ele tem 3 empresas aqui, tem uma em Manaus. Ele é o único cara do Brasil de Rotary que já ganhou um prêmio internacional em Barcelona, porra. Você vem falar que o Osmar só faz o que o Edgar manda, porra. Não é bem assim. Aí fez aquele burburinho na sala. Eu falei, porra, o Bola me chamou para vir aqui. Eu vim aqui, eu fiquei triste de ouvir esses discursos que eu ouvi aqui agora. Fiquei triste por quê? Porque eu acho que vocês não frequentam o clube. Porque todo mundo que frequenta o clube sabe que se não juntar os 2 grupos, não ganha da situação. Vocês estão falando que o Paulo já ganhou, vocês não conhecem o clube, porra. Aí fez aquele burburinho na sala. Tem que juntar. Aí eu parei por ali e falei, meu, acho que vocês já perderam a eleição. Nós já perdemos a eleição. O Corinthians vai continuar na mão dos caras. Aí saí de lá e tal. Aí, cara, eu não sei o que aconteceu na semana seguinte, que nem Osmar nem Paulo me fala porra nenhuma. E não me revelam o que aconteceu. Sei que na semana seguinte tinha um jantar do Jassa, que o Jassa estava juntando os 2 grupos. Aí nessa reunião seguinte, o Paulo Garcia me aparece na reunião lá, no jantar do Jassa, com uma camisa preta, com um dragãozão assim, escrito Garcia e Stabile, e anunciou, nós juntamos força. Eu falei assim, porra, como é que aconteceu isso? Eu não tô sabendo de porra nenhuma. E todo mundo no clube acha que eu sou o número 1 do Osmar, que eu sei de tudo. Eu falei, eu não sei porra nenhuma, velho. Todo mundo disse, porra, Haroldo, o que aconteceu? Eu não sei, cara. Fui em cima do Osmar, o que aconteceu? Eu falei, não posso falar. Ô, Paulo, quando foi isso aí que aconteceu, que vocês resolveram isso aí? Não, pá. Aí se juntaram, aí fizeram uma festa do caramba, eu tenho foto disso, desse dia. Aí o que aconteceu, meu amigo? Eu não contei um fato lá do primeiro jantar do Jassa, que eu tenho um amigo até hoje, que era do grupo dos obsessivos. Quando eu vi aquele primeiro jantar do Jassa, no dia seguinte eu liguei para esse meu amigo, falei, meu, vocês limaram todo mundo, pô? O cara falou, nós vamos limar todo mundo mesmo, nós vamos fazer uma limpeza e tal. Eu falei, porra, assim vocês vão ganhar a eleição, vocês vão perder a eleição. Pô, ele falou, não vão perder a eleição não, porque vocês 2 vão dividir voto, Paulo e Osmar vão dividir voto. A gente já fez a conta, a gente vai ganhar a eleição e vamos fazer uma limpeza no Corinthians.
No fundo, a proposta dos caras era boa, porra. No meu entender, que eu era oposição também, eu falei, porra, se vocês vão ganhar, beleza. Aí, quando chegou nessa reunião aí do Jaça, que o Paulo anunciou a união, surpreendeu todo mundo. O que aconteceu? Aquela divisão de votos não ia mais ter, ia ter uma aglutinação de votos. Aí, se não me engano, na sexta-feira seguinte, tinha um jantar do Canindé no Salão Nobre. Olha só como é a política do Corinthians, cara. O jantar do Canindé no Salão Nobre. Aí eu cheguei cedão lá, que eu gosto de chegar cedo nos ambientes para ver o que está acontecendo e tal. Cheguei cedão lá, sentei na minha mesa lá, tal, e fiquei olhando lá o pessoal chegar e tal, pá. E o que aconteceu nesse jantar do Canindé? Lembra que o Gobi tinha falado que não ia andar com bicheiro, que não sei o quê, que espinafrou todo mundo? Aparece no jantar do Canindé, senhor Gobi, com o André Negão pegando na mão do Gobi e levando o Gobi de mesa em mesa, apresentando o Gobi, porque o Gobi, àquela altura do campeonato, a eleição ia ser em fevereiro, o Gobi não conhecia ninguém. Aí o André Negão, os dois com cara de pastel, de vergonha, um tendo que aturar o outro. Com certeza. Porque um tinha falado que o outro era isso, o outro tinha falado que o outro era aquilo. O André Negão apresentou o Gobi de mesa em mesa. Aí no dia seguinte eu liguei para esse meu amigo, eu falei, porra, vocês não falaram que vocês iam limar todo mundo? Pô, vocês chamaram o pessoal de volta? O cara falou, falei, né? Mas vocês uniram força agora aí, porra. Agora a gente teve que chamar os cachorros de volta e nós chamamos os cachorros de volta. E os cachorros voltaram. E voltaram. O único cachorro que os caras nominavam como cachorro que não voltou foi o Jaça. Porque o Jaça falava assim, o Andrés é meu irmão de sangue, mas enquanto ele manter o Gobi, eu tô fora, eu não vou com ele. E foi o único cara que manteve até o final e foi correto com suas próprias convicções mesmo, foi o Jaça. Porque o Jaça falou assim, eu não vou com esse cara. Parece que eles se uniram agora nessa última eleição, parece que se uniram de novo, mas naquele momento, naquele tempo, o Jaça falou assim, 15 anos as coisas mudam. Com esse cara aí eu não vou, e não foi, e continuou com o grupo do Paulo até o final. A gente acabou perdendo a eleição, porque uns 15 dias antes da eleição o Paulo deu uma amarelada, foi na Globo e falou que o Mundial não valia, porque era como entrar na universidade sem passar no vestibular. Essa história virou lenda também aí, o pessoal deve lembrar. Aconteceu isso aí, porra, cara, quem frequentava o Parque São Jorge, porra, uma semana antes, fala assim, a gente vai ganhar essa eleição. Aí numa quinta-feira o Paulo dessa entrevista na Globo. Fodeu. Chegou no sábado, quando eu entrei no Parque São Jorge no sábado, eu falei assim, virou o jogo. Virou o jogo. Uma galera invadiu o Parque São Jorge, começou a cantar umas músicas lá, mandando o Paulo tomar no cu, que porra é essa de que o título mundial não valeu, vai se fuder e tal, não sei o quê, papapá. Eu falei assim, perdemos a eleição, caralho. E perdemos a eleição, por conta, na minha opinião, por conta dessa rateada do Paulo aí. Uma quinta-feira. Uma quinta eleição no sábado. Não. A eleição estava para frente ainda. Estava para frente. Estava para frente ainda. Ele deu entrevista numa quinta-feira. No sábado, ele chegava no clube, pô, você frequenta o clube assim, pré-eleitoral, assim, um mês antes, assim, o clube ferve. Ferve, todo mundo vai, todo mundo põe a sua camisa, todo mundo expõe o lado que você está. E aquela declaração do Paulo fez muita gente que estava do nosso lado e pro outro lado, pô. Porra, é inaceitável o cara dizer um negócio daquele. Não dá mesmo. Não dá, velho. Não dá. Aí você vai contra. Aí até eu tive vontade, eu só não fui porque eu falei, eu olhava pro outro lado assim, porra, não dá pra ir pra lá, eu vou ficar aqui mesmo, porra. Mas que cagada que você fez, hein, Paulo? Essa é boa. Essa história é boa. Ele deve lembrar dessa história aí. Me fala uma coisa, mas você vê como traição um pouco dessa parte do Andrés, do André e de vários outros que andavam com o Dualib, porque o Andrés foi diretor do Dualib na base, depois até da MSI o Andrés foi diretor, o André também por muito tempo da base. Você vê dessa forma? Não. A política é feita de traição, né, meu? Normalmente os debates que tem na política é movido por traição. O que uma vez eu tive a oportunidade de conversar com o seu Nese, para ele explicar algumas coisas para a gente levar para o programa do Matanó. Ele falou, pô, esses garotos eu gostava deles e tal, eles passaram a perna na gente e tal. É assim, pô, caminhou junto, aí viram uma oportunidade de tomar o poder, usaram, pô. Tchau e benção. Tchau e benção. Entendo. Tchau e benção. E aí, depois dessa parte, o Gobi ganhou. Aí o Gobi ganhou. E qual foi o posicionamento político após isso? Vocês têm um grupo, então, que ele sempre foi oposição. Aí esse meu grupo continuou fechado. E eu continuei observando
a movimentação do lado de lá. E teve um movimento que poucas pessoas notaram, mas eu, como observador, notei. Que lembra que no começo, quando houve o racha, um grupo falou que ia limar o outro, e limou o outro. Depois teve que chamar esse grupo de volta. O que é que acontece quando você chama alguém mordido de volta? Alguém volta mordido. Esse grupo que voltou mordido, depois botou todo esse cara aqui para correr do... Todos esses caras que limaram ele, eles limaram todo mundo. Que as pessoas se lembrarem... Teve um período do mandato do Mário Gobi, acho que da metade para o fim, que o Mário Gobi ficou meio perdido. Porque todo mundo que limou aquele pessoal lá que voltou foi limado, saiu do poder. O Corinthians, se eu não me engano, ficou sem patrocínio de camisa, ficou com a medial, usando o medial, sem receber nada durante um bom tempo, porque não tinha patrocínio. O Gobi ficou sozinho. E aí aquela coisa da política, eu cheguei no nosso grupo lá, falei assim, porra, vamos ajudar o Gobi, porra, agora é hora de ajudar o Gobi, ajudar o Corinthians e tal, e tal, e tal, e tal. Aí o pessoal do grupo achou que a minha ideia era, não dava para assumir, que não, deixa lá, na próxima eleição a gente ganha, a gente faz o que tem que fazer para salvar o Corinthians, mas não dá para se juntar com esse pessoal e tal. E que eu acho que depois, hoje, olhando, foi até a atitude correta. Eu acho que a minha ideia não teria surtido muito efeito. Mas aí o Gobi foi praticamente limado pelo pessoal. Aí eles impuseram o Roberto. Aí todo aquele grupo que colocou o Gobi no poder foi limado do poder quando o Roberto entrou. Saiu todo mundo e nunca mais voltou. É isso, porque olha que estranho. O Gobi também acaba o mandato dele isolado. Isolado. Com o Roberto também aconteceu a mesma coisa. Com o Andrés não, mas com o Duílio sim. Isso é muito engraçado, muito estranho, cara, porque o cara consegue ganhar com o apoio do grupo, mas no final das contas ele termina sempre o mandato isolado do grupo dele. Então, esses efeitos aí do Roberto e do Duílio, eu não consegui entender direito, porque ficou de fato meio confuso. Porque aquele que derrubou do Alíbi, a mim, era bem visível esses dois grupos que formaram a Renovação e Transparência, que eram os obsessivos e era o que eles chamavam de o pessoal do apelido. Era bem visível para mim. Você olhava de fora, você via que ali tinha dois grupos ali em choque. Que ocorreu esse fenômeno depois com o Gobi. Depois do Gobi, eu perdi um pouco a referência assim, do que estava acontecendo ali dentro. Eu não sei o que aconteceu para acontecer esse fenômeno que você está falando aí. Mas na minha visão, assim, eu acho que acabaram se perdendo por briga de poder, eu acho. Porque... Parece que o poder acabaram se cegando. Eu acho que a candidatura do André não era unanimidade dentro do grupo deles. Eles sabiam... Agora contra o Augusto. Eles tinham plena... Eu acho que a grande maioria tinha plena convicção que o André ia perder. Não por ser negro, por ser nada. Pô, o pessoal... Ele não tem um carisma para ganhar a eleição. O André não tem carisma, pô. Não é dizer assim, alguém chegou a dizer, o André, o pessoal foi racista com o André. Eu não acho que tenha sido racismo. Não foi racismo. Foi outros fatores. Ele não soube costurar as coisas direito e o grupo sabia que ele ia perder. Tanto que se você pegar, fazer um estudo do resultado da eleição, você descobre que muita gente que era do grupo dele votou no Augusto. Total. Até no Conselho agora. A eleição para presidente do Conselho, sim, apareceu de novo o fenômeno. Por quê? É porque o André é preto? Não é porque o André é preto. Porque, de repente, ele não consegue a confiança de um número suficiente de pessoas para elegê-lo. Eu acho que faltou muito para esse grupo fazer uma autocrítica, uma autoanálise ali de falar, mano, nós erramos, a gente errou nisso, nisso e nisso, e a gente precisa corrigir e ir para frente. O que eu vejo quando você vai falar com eles, e isso acontece comigo quando eu vou bater um papo com o pessoal... Porra, mas parece que você esqueceu do que fez de bom e tal. Cara, eu tenho uma coisa que é o seguinte. Tudo que fizeram de bom pro Corinthians, pra mim, não foi mais do que obrigação. Eu tenho esse pensamento. Ninguém pediu pro André estar lá ou pra qualquer outra pessoa estar lá. Se você se propôs a estar lá, não é mais do que obrigação você fazer uma coisa boa. Se você foi honesto em alguma situação, isso não é mais do que obrigação. Mas hoje as pessoas estão falando, porra, a honestidade ela é uma coisa boa. Não, irmão, isso não é mais do que obrigação. Pô. A Sabesp... não liga pra mim me agradecendo quando eu pago a conta de água, cara. A Enel também não, a operadora. Não. Ninguém me liga agradecendo, obrigado por ter pago a conta, mano. Então, aí,
Mas fez isso de bom. Cara, não é mais do que obrigação, porque olha o tamanho da nossa torcida, olha o tamanho do nosso clube, olha o tamanho do Corinthians, mano. Nós não tínhamos um estádio, nós não tínhamos um CT. Você entrou lá e fez, você teve 16 anos pra fazer isso, ok, mano. Mas não foi mais do que obrigação. E mais do que isso, a obrigação era também ter pago impostos, ter pago o jogador, ter pago o funcionário. Isso tinha que ser rolado e não aconteceu. Organizado as contas, exato. Deixar a coisa sadia, né? Porque... E daí eu vou te perguntar, aonde você acha que isso se perdeu? Porque a gente estava falando há pouco, né? Ainda não tinha começado a gravação, o Dualib entregou, ele saiu e tinha ali uma dívida, que depois foi explodindo ano a ano. O que você acha? Aonde você acha que isso se perdeu no meio do caminho? O que aconteceu para virar essa bola de neve que é hoje, que é super complicada de ser resolvida? Nenê, assim, eu volto a dizer, eu estava de fora, a gente acompanha a coisa sempre de fora e fazendo o juízo crítico daquilo que a gente está vendo e de posse do conhecimento que a gente tem, né? Eu acho que foi feito muita coisa errada, entendeu? E assim, soma coisas erradas com vaidade, porque tem muita gente... Porque assim, eu acho que as coisas erradas que foram feitas eram facilmente detectáveis. Mas muita gente de bem no Corinthians continua apoiando as coisas por vaidade, por outros interesses que não o interesse do Corinthians. Uhum. Eu sempre falei assim, que o meu voto no Corinthians... sempre foi pela causa Corinthians. Eu nunca votei em pessoas. Exato. Eu voto pro bem do Corinthians. Isso. Entendeu? Eu sempre acompanhei o Osmar, porque o Osmar, para mim, sempre foi um cara que, porra, eu conheço o Osmar das empresas que o Osmar tem, porra. Conheço a história do cara. A história de sucesso, a história de trabalho, a história de família, que de repente você não vê do outro lado. Você não vê a mesma história do outro lado. Então, é assim, uma vez um sábio falou para mim, numa das conferências que eu assisti aí, alguém perguntou para o palestrante qual que era o segredo da felicidade. Ele falou assim, que não tem regra absoluta, mas que tem algumas posturas que você pode tomar na vida que pode te levar a um bom caminho e diminuir a incidência de fatores que possam te levar à infelicidade. E ele falou assim, o bom caminho é você andar com quem parece com você. Se você é trabalhador, ande com trabalhador. Se você é casado, ande com casado. Se você pratica algum esporte, anda com pessoa que pratica o teu esporte, que vai estar todo mundo fazendo mais ou menos a mesma coisa. Você não vai se surpreender muito. Você pode até se surpreender, mas o nível de surpresa não vai ser muito radical para te deixar frustrado, falar, porra, infeliz. Então, se você anda com pessoas que parecem com você, dificilmente você vai ter uma frustração para te deixar ferrado. Agora, se você é trabalhador e anda com quem não trabalha, que anda aplicando golpes por aí, cara, a probabilidade de você se dar mal é muito grande. Uhum. Então, porra, eu quando me envolvi na política, eu procurei esse caminho aí. Falei, pô, eu vou andar com pessoas que parecem comigo, pô. Eu vou andar com um advogado, eu vou andar com um contador, eu vou andar com quem eu sei que tem uma empresa que trabalha, que emprega a pessoa, que leva uma vida séria aqui fora e tal. E, de certa forma, eu não via isso do outro lado. Aliás, eu via isso do outro lado meio dividido ali. Tinha gente que era assim, mas que se juntaram a pessoas que não pareciam. Sabe? Você vê assim, duas pessoas... Fala, meu, o que esse cara está fazendo com esse cara aí, porra? Mas eu lembro que numa época dessa corrida eleitoral, o pessoal teve a ideia de levantar lá o passivo da Calunga. Aí mandaram uns caras investigar lá na Receita lá e tal. Qual que foi a nossa surpresa? A Calunga não devia nada. Muito pelo contrário, a Calunga tinha um crédito para receber do governo por alguns benefícios fiscais que ela tinha e tal. Ela estava cobrando do governo, ela não devia nada. Eu falei pro pessoal, meu, o cara é limpo, o cara não tem nada contra ele, pô. Entendeu? Agora, tem outros aí que diz que se você puxar, porra... Aí fala assim, porra, entendeu? Aí você explica a situação que o Corinthians está hoje com uma dívida aí de quase 2 bilhões. Mais, né? Mais de 2 bilhões. É situação complicada que o Augusto pegou aí, mas eu acho assim, cara. Corinthians é aquele ser imorrível. Não morre, cara. E fala assim, eu falo para você, o Corinthians bem administrado,
ele vai levantar da cova lá e vai sacudir a poeira assim e vai dizer, joga que é com nós. É só o que falta mesmo. Entendeu? A qualquer momento, cara, você vê assim, porra. O Corinthians tem uma força que é difícil de explicar. Eu, como não sou um cara de São Paulo, eu vim de fora, mas eu gosto de entender os fenômenos, pô. Uhum. Eu lembro que, logo que eu comecei a me envolver com o seu Matanó, eu cheguei com o seu Matanó e falei assim, Matanó, como é que a gente explica esse espírito da torcida do Corinthians? Ele falou assim, Haroldo, eu vou te dizer, Haroldo. A voz dele era engraçada mesmo. Ele falou assim, é a família. O que explica a torcida do Corinthians é a família. Eu falei, como assim, seu Matanó? Aí ele contou uma história dele. Ele falou assim, eu fui diretor social na década de 50, não tinha nada aqui. Ele falou assim, não tinha nada aqui. Não tinha esse prédio, não tinha nada. Eu, como diretor social, eu tinha que conversar com todo mundo. E aos domingos, ele falou assim, aos domingos de sol, todas as mamas do Tatuapé, as famílias do Tatuapé desciam para fazer acampamento aqui embaixo, todo mundo trazia suas comidas e faziam as suas comidas ali e ficavam confraternizando. Eu vinha lá do Tamborel, a minha mulher fazia a minha barraca aqui na Peteca, onde é a Peteca. Eu vinha lá do Tamborel, eu vinha de barraca em barraca comendo tudo de todo mundo. Quando chegava na barraca da minha mulher, a minha mulher todo domingo brigava comigo porque eu não conseguia comer mais nada. Eu já chegava ali já entuchado e tal, e o pessoal ficava fazendo aquela confraternização. E quando tinha jogo do Corinthians, o pessoal se reunia, ia para o Pacaembu, ia para onde o Corinthians ia jogar. E é isso aí que explica o Corinthians, pô. Eu fiquei pensando assim, falei, caralho, velho. Eu acho que é isso mesmo, bicho. Porque se você for no Parque São Jorge hoje, qualquer dia da semana, você ainda vê isso que ele falou lá atrás. Qualquer dia que você for da semana, que o Corinthians estiver aberto, vai ter alguém fazendo um churrasco, alguém fazendo uma comida, alguém dividindo, alguém confraternizando ali, sabe? É esse espírito que faz a torcida do Corinthians, cara. Eu amo o Parque São Jorge, é muito bom estar lá. Eu, naquela época que o Corinthians foi rebaixado, quando a gente jogava no Pacaembu, eu tinha um escritório lá na Avenida Arnolfo Azevedo, lá no Pacaembu. Porra, quando o Corinthians jogar quarta-feira ali, eu mudava a minha rotina, cara. Eu ia mais cedo pro escritório, eu chegava lá às 6h30, 7 horas, estacionava meu carro e saía andando pelas ruas do Pacaembu ali. Tem coisa que acontece que ninguém se liga que acontece, cara. Nessas ruas do Pacaembu, o que é que eu via de manhã cedo? Paraperuas, assim, carros, de cara que vinha da casa do caralho, velho. Famílias, assim, faziam ali um cafezinho no meio da rua, de manhã cedo, esperando o jogo da noite. Eu ficava lá, eu parava para conversar com as pessoas lá, assim, e ficava só falando, puta que pariu, velho. Olha isso, cara. Mas cara que vinha de longe, Nenê. Tinha cara que vinha de outro estado, velho. Assistir o jogo do Corinthians à noite, quarta-feira aqui. Que outro time tem essa força que faz esse negócio? Eu não sei, cara. Eu acho que não tem, velho. É verdade. E a gente estava falando da vida empresarial e tudo, essas coisas, mas é muito importante deixar claro que lá no Corinthians, pelo menos para mim, no meu pensamento, todos somos iguais, independente do que o cara tem, mano. E muito se foi discutido nessa última eleição, o que um tem, o que outro não tem, o que um conquistou, o que outro não conquistou. Para mim também pouco importa. O que importa é aquilo que cada um quer verdadeiramente fazer de bem pro Corinthians. Isso para mim tá acima de qualquer coisa, cara. De qualquer coisa. E aí eu quero saber de você, que foi nessa eleição apoiador do Augusto, o que você acha que pode ser esse mandato dele e o que você acha que pode vir aí? Cara, tem muita gente que tem desconfianças sobre algumas lacunas, supostas lacunas que existem na vida do Augusto e tal. Mas eu falo assim, cara, era o que a gente tinha para o momento. E assim, eu nunca fui do grupo do Augusto. Eu sempre fui Osmar Stabile. E assim, durante toda essa minha trajetória na política do Corinthians, eu conheço cada figura desse baralho aí, pô. E na hora de fazer a minha opção de ir por aquele que eu entendia melhor para o Corinthians, eu olhei assim para o lado do Augusto, estava lá o Osmar, entrou por último. Estava lá o Marcelinho, um monte de caras que eu conheço do clube, que eu confio no clube, que estavam com o Augusto. Haroldo, vem com a gente. Fala assim, vocês vão com esse cara? Marcelinho é um baita cara, velho. Vou. O Marcelinho. Pô, o Marcelinho foi rotariano. O Marcelinho foi presidente meu de Rotary e depois eu fui presidente, fez vários trabalhos. Porra,
Marcelinho é um cara sensacional. Porra, dá para confiar, Marcelinho? Dá, vamos com a gente que o cara é bom. Aí eu fui, cara. Até agora não tenho absolutamente nada que possa dizer assim, porra, me arrependi do meu voto. Eu também. Até agora eu estou confiando, estou vendo que está num bom caminho aí. Praticamente o grupo dele, o grupo do Augusto, me fez conselheiro fiscal. E conselheiro fiscal, eu falo assim sempre, é uma função primordial no Corinthians, em qualquer sociedade, que é aquele pessoal que vai pegar as contas e vai fazer o escrutínio, ver o que está de certo e o que está de errado ali e, eventualmente, denunciar para os órgãos de fiscalização, que é o CORE, que é o Conselho Deliberativo. Então, porra, eu acho assim, cara, eu estou esperançoso e tudo que eu vi até agora foi, no meu entendimento, alvissareiro, assim, de levantar nossa esperança de volta, de que o Corinthians vai tomar um bom caminho aí, porra. Legal. Tá lá com o Augusto, tá o Osmar, tá o Raul, tá o Marcelinho, tem um monte de... Tá o Yun. O Yun, um puta de um cara, um advogado sensacional, fora de série, que, porra, não precisa tirar nada do Corinthians, o cara tem a vida dele estabelecida, um cara muito bom. E tem um monte de cara, porra... Quando você vê que uma das primeiras atitudes do Augusto foi chamar uma auditoria e contratar a maior empresa de auditoria do mundo, que é a Ernst Young, para fazer o trabalho, ali eu já vi seriedade. Eu falei, porra, ponto positivo para esse cara. Mas assim, vamos caminhando. Esperar, né? Eu falei pro Augusto, no dia da posse dele, que eu sou um cara assim, que eu sou meio xarope, velho. Eu chego e falo, porra. Eu falei para ele assim, Augusto, eu acho que quando Deus criou o homem, ele deu 2 oportunidades para o homem, ser mito ou ser merda. Eu espero que você seja mito. Ele falou assim, eu vou ser mito, Haroldão. Ele falou desse jeito, eu vou ser mito. Eu falei assim, porra, se você resolver ser mito, eu vou com você, cara. Porque se você resolver ser merda, eu tô fora, velho. Ele falou, não, eu vou ser mito. Então, porra, eu acho que essa resposta dele para mim aí foi... Eu sou daqueles caras que primeiro acredito para depois desconfiar. Algumas semanas atrás, tinha uma boa conversa com ele que eu fiz a mesma coisa, olhando para ele no olho dele, falando, posso confiar em você? Ele falou que eu podia. Eu falei, então vou confiar em você e até onde eu puder eu vou defender. Mas se fizer alguma coisa errada... Sim, porra. Eu acho que é esse espírito que a gente tem que ter, cara. Esse espírito que a gente tem que ter. Tem que pensar primeiro na causa aqui, ó. Aqui Corinthians, exato. Porra. Haroldo, explica. A gente estava falando agora do Conselho Fiscal, né? Eu gostaria muito que você explicasse para o pessoal que está vendo a gente como funciona exatamente do sócio para ser conselho, do conselho para presidente do conselho, CORE, fiscal, ética e a diretoria toda. Então, Nenê, eu penso assim que para a pessoa leiga que não está muito envolvida com legislação, com estruturação de empresas e tal, eu tenho uma boa explicação para isso aí. O Corinthians, ele é de todos nós, ele é de todos os associados. Certo. Cada associado que tem um título patrimonial é, de certa forma, dono do Corinthians. Tá. Então, aí fala assim, quantos donos o Corinthians tem? Estou deixando a torcida de fora, que o resto está torcendo. Estou falando dono. Dono é o associado patrimonial. Isso você diz legalmente por causa do estatuto e tal. A gente não está desmerecendo aqui de qualquer forma qualquer torcedor. Não estou desmerecendo o torcedor. Exato. Estou falando assim, mas assim, torcedor, se você quer ter uma influência no time que você torce, compra um pedacinho dele, paga. Porque só você ir torcer, você ajuda muito. Mas se você quer participar e ter importância na gestão, você tem que ser sócio. Legal. Assim como qualquer empresa. Você pode torcer aí para o Itaú. Mas você pode votar no Itaú? Não. Você tem que ter uma açãozinha lá para poder votar. Então, é a mesma coisa. Então, para o associado compreender, assim, o Corinthians hoje tem uma média de 12 mil sócios. 12 mil pessoas que poderiam influir na gestão. Ok? Só para você ter um entendimento lá. Seria possível esses 12 mil se reunir e decidir quem vai comprar, o jogador que vai comprar, que vai vender e tal? Não. É impossível fazer isso. E geraria uma discussão infindável que ninguém resolveria nada. Então, uma inteligência, muito tempo atrás, resolveu falar, vamos fazer o estatuto onde essa enormidade de associado elege um grupo para gerir. Então, essa enormidade de associado, ela elege o Conselho Deliberativo,
elege o presidente da diretoria e elege o conselho deliberativo. O que é o conselho deliberativo? É aquele grupo de associado que, investido do cargo de conselheiro, vai fiscalizar os atos do presidente. Ok? Então, o associado elege um cara para fazer a gestão geral, o compra, o vende, o gerir as contas, e elege um grupo de associado para fiscalizar esse cara. Certo. Entendeu? Que é o conselho deliberativo. Ele elege uma diretoria... Para gerir, para fazer a presidência do negócio. E alguém para fiscalizar. Para fiscalizar ele. Perfeito. Esses para fiscalizar ele é o conselho deliberativo. Tá. Ok? Aí chega dentro do conselho deliberativo, hoje nós temos, acho que 300 conselheiros, 200 conselheiros trienais eleitos e mais uns 100 vitalícios. Certo. É possível esses 300 sentar para analisar a conta? Aí vai fracionando. Então a inteligência fala assim, não, esses 300 elegem 3 caras para fazer esse filtro primeiro, esse primeiro filtro das contas. E elege mais 10 caras para fazer 20 caras no core para fazer o segundo filtro das contas. Esse primeiro dos 3 é o fiscal. É o fiscal. Que você está lá. Você e mais quem? Eu, Cláudio Senise e o Paulo Schmidt Pimentel. Legal. Entendeu? Faz o primeiro filtro da gestão das contas. A gente senta com o diretor o financeiro, traz as contas, traz o balanço. Vamos ver aqui. Mas você não precisa ser conselheiro para ser eleito para conselho fiscal. Não. Mas quem te elege é o conselho. Então, a regra é assim. A Assembleia Geral elege o Conselho Deliberativo. Perfeito. E o Conselho Deliberativo elege os membros do Conselho Fiscal e os membros do CORE, sendo que os membros do Conselho Fiscal não podem ter 2 funções. Eu não posso ser conselheiro do Conselho Deliberativo e ser do fiscal. Então, se eu eventualmente tivesse sido eleito para ser conselheiro deliberativo, não podia. Se eu quisesse ser fiscal, eu teria que renunciar ao meu cargo. Legal, lá. Entendido. Então, como eu não fui eleito, eu não preciso renunciar a nada porque eu não fui eleito. Eu não fui eleito, a minha chapa não se classificou. Então, o conselho Deliberativo, na primeira reunião, ele elege o Conselho Fiscal, 3 caras, elege o CORE, que se eu não me engano são 10 caras, que tem mais os outros 10, elege o Conselho de Ética e elege o presidente do Conselho Deliberativo e a mesa. O Conselho Deliberativo, logicamente, tem aqueles 300 lá, tem que ter alguém para comandar comandar aquele grupo todo lá, não dá para ficar todo mundo discutindo lá. Então, aquele grupo elege o presidente do Conselho Deliberativo, a chapa do Conselho, que vai ter o presidente, o secretário, o segundo secretário e tal, uns cargos que tem da mesa diretora, que é o Romeu Tuma. Perfeito. Então, o Conselho Deliberativo se reuniu, ainda sob a presidência do Conselho do presidente anterior, que era o Usni, Alexandre Usni. Ele comanda essa primeira reunião de eleição do próximo presidente. E aí, nessa eleição, que só participa os conselheiros eleitos e os vitalícios, aí eles elegem os 3 conselheiros fiscal, o CORE, o Conselho de Ética e a mesa do Conselho Deliberativo para fazer essa organização aí estrutural para poder fazer o Corinthians andar. Certo. Porque aí o presidente da diretoria administra as contas e os atos de gestão, o Conselho Deliberativo fiscaliza o presidente. E esses 2 conselhos aqui, o de ética, o fiscal, o CORE e o ética, eles são auxiliares do próprio conselhão lá. A gente faz um trabalho de filtro e passa a coisa já filtrada para eles analisarem dali para frente. Então, vamos supor que vem as contas lá. Estamos no final do ano, o Augusto vai fechar o balancete dele anual. Isso. Vem para o Conselho Fiscal, que depois apresenta... Aparece o nosso parecer. Lá pro... Apresenta para o CORE e para o Conselho Deliberativo. Aí para o CORE e depois o Conselho Deliberativo. Aí o Conselho Deliberativo pega... O que acontece? O Conselho Deliberativo ele pega o balanço em si e pega o parecer do Conselho Fiscal e o parecer do CORE. Eles lá no plenário do Conselho Deliberativo são obrigados a seguir o que o Conselho Fiscal decidiu? Não. A decisão é deles lá. É só uma sugestão. É só uma sugestão. Que vocês... É só uma direção. Por exemplo, eventualmente a gente pode dizer no Conselho Fiscal lá, aprovamos a conta ou reprovamos a conta. Lá no plenário, eles podem entender ao contrário. Eles vão fazer o mesmo trabalho de novo, eles vão ter só esse nosso parecer filtro,
que vai ter também outro parecer filtro do CORE, mas lá eles são independentes para tomar a decisão deles. Entendeu? Entendi. Perfeito, legal. Hoje você está no Conselho Fiscal. No Conselho Fiscal. Tem o Tuma, o doutor Miguel está no CORE. No CORE, tá o Isabela lá, todos aqueles outros, o pessoal que ganhou, e tem a ética. Tem uma atitude errada do conselheiro. Quem julga é a ética, ou a ética ela só faz a acusação, podemos dizer assim, não sei como que tecnicamente você vai poder dizer melhor, para o conselho julgar isso? O conselho de ética ele julga, mas não é definitivo. A decisão definitiva é do plenário do conselho. Que acontece a mesma coisa, então, com as contas. Com as contas. Que você pode dar uma sugestão, mas a decisão final é do conjunto é do conjunto inteiro que vai... Que representa o conjunto de associado. Tá. No fiscal, você falou que não pode ser conselheiro e conselheiro fiscal. Não pode. Não pode acumular esses caras. Para o CORE pode? Os do CORE pode ser conselheiro lá e conselheiro... Aliás, para ser conselheiro no CORE, obrigatoriamente tem que ser conselheiro deliberativo. Que o CORE... Ah, tá. Que o CORE é o conselho de orientação. É o conselho de orientação. Então, aí esse sim tem que ser obrigado. E o que acontece? Como tem umas questões específicas que eles devem fazer uma análise, e o estatuto fala lá, por exemplo, contratação acima de um determinado valor, tem que ter o parecer do CORE. Tá. Aí o CORE vai lá, se reúne lá... Só do CORE, não do conselhão, só do CORE. Só do CORE. Tá. Se reúne lá e delibera e manda o parecer, sempre manda esse parecer dele para a mesa do Conselho Deliberativo, que se o presidente entender que deve levar para nova votação, ele pode fazer isso também. Entendi. E aí me explica uma coisa. Então, se essa auditoria da Ernst Young ter irregularidades e falar, teve irregularidade assim, assim, assado. Eu não sei se ela pode apontar nomes ou não. Mas se por acaso vierem nomes, quem julga isso? É a ética, mais o conselhão e o sócio participa de alguma coisa ou não? Para um processo de expulsão, por exemplo. Eu entendo que, vindo o parecer da Ernst Young, ele vai chegar na mão do presidente, do Augusto. Essa é a primeira pessoa que vai ter contato. Uhum. Eu acho que dependendo da gravidade do que tiver ali, se não tiver nada, ele vai dizer ok, beleza, segue o bonde. A nossa desconfiança, pessoal, esquece, tá tudo legal, tá. Não tem nenhum problema aqui, tá tudo... Só erros foram cometidos, o que acontece, tal, vamos seguir. Erros não culposos aí, perfeito. Segue o bonde. Legal. Mas se tiver alguma coisa grave, ele deve notificar o conselho deliberativo, tá. e apresentar uma denúncia para o Conselho de Ética de eventuais associados, que no caso é associado, que trabalhou na gestão, ou eventualmente até contra contratados, que pode ter... Eu não sei, uma das hipóteses é a auditoria encontrar algum ato lá de... Logicamente que todo ato de gestão ele é de responsabilidade do presidente, né? Aí a coisa vai fracionando até chegar, por exemplo, você, Augusto, contrata um diretor financeiro que fez alguma irregularidade lá. A responsabilidade dele vai ser do diretor financeiro e seu, que você que contratou ele. Tá. Você que está na gestão. Então, a última coisa é sua. Você pode eventualmente apontar para baixo e buscar culpabilidade para baixo, mas de certa forma vai respingar em você. Então, para isso aí tem que gerar um processo, dar direito de ampla defesa para quem está sendo acusado do determinado ato irregular, e aí, a partir desse desenvolvimento do processo, pode desaguar numa expulsão ou não, e pode desaguar, inclusive, em outras esferas, até da justiça comum. Aí, se for descoberto fraude, alguma coisa em prejuízo do clube, pode até, eventualmente, gerar processo de indenização, processo criminal, dependendo do que for detectado aí nesses estudos. Sobre mudança de estatuto, você disse que lá atrás, vocês, todo um pessoal lá, proporam a mudança do estatuto para o conselho. Hoje funciona dessa forma também? Qualquer pessoa pode fazer um estatuto e apresentar para o conselho? Como que funciona hoje isso? Então,
as proposituras, elas seguem praticamente aquela regra anterior lá. Se você é associado comum, você não é conselheiro, tem um caminho mais árduo para você atingir o teu objetivo. Uhum. Você vai ter que fazer um abaixo-assinado, atingir um determinado número de assinatura e apresentar a tua proposta, que aí, se você atingir esse determinado número de assinatura de associado apto a votar, porque tem que ser associado apto a votar, aí você obriga o Conselho Deliberativo a dar andamento na coisa. Mas se você for conselheiro, aí a coisa já muda. Basta você juntar 50 ali dentro e você já faz o negócio andar. Tá. Então tem que apresentar a proposta, o órgão é autorizado estatutariamente para fazer a primeira análise, para fazer todas as análises, é o Conselho Deliberativo. Então primeiro passa pelo Conselho para depois ir para a Assembleia do Sócio. Isso, o Conselho Deliberativo, ele... Agora, se não me engano, o Tuma constituiu uma comissão para fazer uma reforma estatutária. Certo. Ele vai abrir uma série de debates, o que vai mudar, o que não vai mudar. Vai apresentar uma proposta de mudança estatutária. Aí o pleno do Conselho Deliberativo tem que aprovar essa proposta. Aprovou, está valendo? Não. A Assembleia Geral tem que referendar. Só fica valendo a partir do sim ou não da Assembleia Geral de Associado. Mas se o Conselho não aprovar... Se o Conselho não aprovar, nem anda. Para nele. Para tudo. Para nele. Entendi. Só vai para os sócios... Se o Conselho Deliberativo aprovar a reforma. Certo. Aí tem aquela coisa do pacote. Você apresenta um pacote de mudanças. Essas aqui a gente não aceita, mas essas aqui a gente quer. Ou encaixa essa e tal. Isso também pode ser feito. Então, isso aí é amplamente debatido lá dentro do Conselho. Tá. As várias correntes políticas vão debater ali até chegar num ponto comum. O que eu aprendi na faculdade de Direito é que quando você está elaborando uma lei, sempre tem esse puxa e puxa para um lado. Normalmente quem propõe... Lembra que eu falei do extinguir o conselheiro vitalício? Você pede o mais, às vezes você pede um negócio absurdo e coloca uma coisa que você quer aqui, ó. Tá. Que é mais viável, mas se você pedir só ela, você não vai conseguir. Tá. Então você pede outra coisa absurda, fica discutindo, isso aqui passa. Você cansou a cabeça do cara, isso aqui deixa passar. Normalmente no processo legislativo isso é que acontece. Hoje seria mais uma reforma estatutária mesmo, e não só uma proposta isolada tal. Hoje você vê que seria mais necessária uma reforma estatutária. Sim, mas por quê? Aí o associado e o corintiano, a torcida aí tem que entender por quê. O Estatuto do Corinthians, o que é o Estatuto do Corinthians? É a Constituição do Corinthians. O Brasil não tem a Constituição Federal, e tem as leis ali que regula tudo que nós podemos ou não podemos fazer. O Estatuto do Clube é a mesma coisa. E com o caminhar do tempo, as situações elas mudam. E às vezes você precisa mudar um detalhe aí e falar, isso aqui não está obsoleto. Isso aqui está impedindo aqui a desenvoltura de algum departamento aí, está impedindo alguma coisa. Você chega lá, faz mudanças pontuais, ou que nem na época que a gente fez a reforma estatutária, a gente fez quase que um estatuto novo. Mas, na realidade, nunca sai um estatuto novo. Você pega o que já está lá, você faz as adaptações. Lembra que eu falei que nós tínhamos três propostas? Sim. Mas para colocar aquilo ali naquele contexto, nós tínhamos que mudar tudo. Tá. Inclusive local de artigo, onde está isso aqui, porque os estatutos, as leis, elas têm que seguir norma. Tem que seguir uma certa regra de inteligência para que você vai lendo, a coisa vai fluindo, você vai entendendo direito. Você não pode colocar as coisas misturadas para depois gerar confusão. As leis e o estatuto tem que ser norma bem clara e objetiva para qualquer um leigo que lê entender qual que é o direito que ele tem e as obrigações que ele tem com a instituição. Para não criar brechas nele e duplicidade. Brecha e confusão. Então, é obrigação do legislador fazer a coisa o mais clara possível. Isso, se eu não me o que eu vi até agora, o Tuma está com essa intenção aí de fazer essa reforma para deixar esse estatuto bem claro e, mais do que isso, em plena harmonia com a nossa legislação aí fora, com o Código Civil e com a Constituição Federal. Porque tem que ter também essa harmonia, porque se tiver algum choque, você pode eventualmente invocar alguma nulidade lá, por exemplo. Um processo desse que você me perguntou aí, pode levar à expulsão de alguém? Se as normas do Estatuto estiverem incompatíveis com o Código Civil, com as leis aí fora e com a Constituição, o cara que for expulso lá, ele pode entrar na justiça e ele reforma essa decisão. Por mais que seja privado e decisões tomadas ali dentro, não pode passar por cima do Código Civil brasileiro. Sim, por exemplo, o que eu falei, que
Se você quiser expulsar alguém, você tem que dar para a pessoa amplo direito de defesa contraditório. Isso não está tecnicamente lá no estatuto, mas tem que ter esse amplo direito de defesa e contraditório para o cara, porque são direitos amparados lá na Constituição. Perfeito. A Constituição fala que ninguém pode ser punido, sofrer nenhuma repreensão, se não for dado a ele o direito de ampla defesa e contraditório. Você não pode ser. O cara chegar, eu vou te expulsar. Ah, por que você vai me expulsar? Tem que te dar o direito de defesa. De que é que eu estou sendo acusado? Qual o fundamento legal que você está usando? Por que que... Aí você vai apresentar a tua defesa. Uhum. Aí, no confronto entre a tese e a antitese, aí alguém vai julgar e vai chegar numa conclusão. Mas não pode ser da vontade de alguém tomar uma decisão lá. Pô. Dentre das várias necessidades hoje de se atualizar o nosso estatuto, acho que a que mais se fala em todos os lugares é a da inclusão do voto do fiel torcedor. Eu entendi todo esse processo que ele passa, mas eu queria saber da sua opinião. Como que você vê isso hoje? A minha opinião é a mesma desde quando surgiu essa ideia. Eu sou contrário a essa ideia. Tá. Por que eu sou contrário a essa ideia? Porque, primeiramente, ela vai violar um direito adquirido do sócio patrimonial. O sócio patrimonial ele tem esse direito exclusivo de voto. É ele que decide. Se você pegar o estatuto do Corinthians, o sócio torcedor é uma subcategoria de sócio. Se você pegar lá o estatuto, tá lá, é associado. Tem o associado militante. O associado militante, por exemplo, não tem direito a voto, não tem direito a frequentar piscina, não tem direito a frequentar nada. Ele entra no clube só para praticar o esporte que ele milita. Então, tem uma série de tipo de sócio. É como uma empresa, um Itaú da vida, por exemplo, um Bradesco da vida e tal, ele coloca a bolsa, as ações dele na bolsa, tem ações que têm direito a voto e tem ação que não tem direito a voto. Tá. Então, a ação do Corinthians que tem direito a voto é do sócio patrimonial. A ação, entre aspas, do sócio torcedor não dá para ele direito a voto. O que eu sustento lá que deveria ser feito é uma forma de você estimular o sócio torcedor a se tornar patrimonial. Perfeito. Porque eu acho que tem um defeito na estrutura do sócio torcedor. Porque a categoria lá, ela exclui o patrimonial. Mas o patrimonial, na estrutura do clube, é o maior sócio. Então, qualquer outro sócio tem que ser menos do que ele. Um pouco menos do que ele. Menos direitos. Tem que ter menos direitos do que ele. Mas ele tem direito todo. Ele é dono, pô. Então, como é que esse sócio aqui, o fiel torcedor, que é uma categoria de sócio, tem um direito, por exemplo, de comprar ingresso e tal, superior ao do patrimonial? Eu acho que isso aí é um erro. Ainda acontece. Eu acho que isso aí é um erro que precisaria ser corrigido. Aí você corrigindo esse erro que o sócio patrimonial ele tem todos os direitos do sócio torcedor. Mas o torcedor não tem todo, o sócio torcedor não tem todos os direitos do patrimonial. Você criar um mecanismo de esse sócio torcedor migrar para se tornar sócio patrimonial. Perfeito. Qual que era a minha proposta? O sócio torcedor por 5 anos, podia colocar lá. Você é sócio torcedor por 5 anos, adimplente, tudo direitinho, você vai ganhar um sócio patrimonial. Se você for sócio torcedor, no mínimo por 5 anos. Eu te dou um título patrimonial. Aí ele vai ter direito a voto? Já não. Fica mais um período. Vai passar mais 5 anos para ter direito a voto. Mas ele já vai ser sócio patrimonial. Aí já vai ter todos os direitos, só não vai ter direito a voto. O tempo ele começa a contar a partir do momento que você é sócio patrimonial. Sim, sim. Tá. É como a criança. A criança nasce, ela só vai ter direito a voto com 18 anos, pô. O sócio ele só tem direito... Se o cara entrar hoje no clube comprar um título de sócio patrimonial, ele só vai ter direito a voto daqui a 5 anos. Eu lembro que quando houve essa reforma estatutária, havia um grande receio dos associados antigos que a torcida tomasse conta do Corinthians. Pô, os caras vão invadir aí e tal. Eu falei, cara, se eles seguirem a regra, não tem o que fazer para impedir, porra. Vamos fazer ele se tornar sócio. Quanto mais sócio o Corinthians tiver, melhor, porra. Com certeza. Se você tornar um cara sócio durante 5 anos, não é fácil. Não é fácil. O cara fica sócio durante 5 anos. Uhum. A gente que já passou, a gente fala assim, porra, foi fácil. Mas não é fácil para todo mundo, não. Não é mesmo. Não é fácil para todo mundo. A gente tem muitos amigos que às vezes caem inadimplente e não conseguem voltar, pô. A dificuldade da vida e tal. Verdade. Mas assim, a regra, tem que ter uma regra. Até porque é uma instituição que tem valor, é uma instituição mundial, que
tem que ser valorizado. Se você facilitar muito a forma de voto, você vai correr mais risco de ter pessoas menos qualificadas para gerir o clube. Aí isso aí é um risco. A hora que você dá a responsabilidade para o cara, não, você é sócio há 5 anos, você já tem uma responsabilidade aumentada quando você é sócio há 5 anos. Você não vai mais votar em qualquer um. Hoje, para votar, são 5 anos que tem que ser de sócio. 5 anos. E para ser candidato ao conselho? Para ser candidato também, 5 Também. anos. Sim. O que muda é para ser candidato a presidente. Tá. Porque para ser candidato a presidente do clube, você tem que ter, além de ter 5 anos, você tem que ter 2 mandatos de conselheiro trienal eleito, tem que ter cumprido 2 mandatos, ou ser conselheiro vitalício. Só essas 2 condições qualificam o cara para ser candidato a presidente da diretoria. Não precisa ser... Até sei das respostas, mas eu preciso te perguntar para o pessoal entender. Não precisa ser 2 mandatos seguidos. Não. Certo? Não precisa ser 2 mandatos seguidos. Beleza. E para você ser presidente, 2 mandatos do conselho, legal. Até esqueci que eu ia perguntar, mas enfim. Tá. Diretoria. É o conselheiro, o presidente que escolhe ali o diretor financeiro. Ele só precisa ser sócio ou ele não precisa ser sócio? Não, o diretor financeiro precisa ser sócio. Todos os cargos estatutários precisam ser sócio. Todos os cargos estatutários, que são o diretor social, o diretor financeiro, o diretor de futebol, esporte terrestre, futebol, tudo precisa ser tudo associado. precisa ter um diretor estatutário, que ele não é remunerado e ele tem que ser associado. Isso. Esse precisa ter algum tempo de associado, de sócio? Não. Não. Não tem essa... Eu não lembro de ter essa exigência no estatuto. Tá. Do estatuto, para toda essa mudança ocorrer, então eu entendi que vai ter que ser tudo isso votado. Até a mudança do fiel torcedor e tudo, que hoje a torcida pede muito, essa mudança. Para você pensar em angariar mais esses sócios e tudo, você acha hoje que se viesse essa votação de inclusão de voto do fiel torcedor, iria passar ou não? Eu acho que não passa na Assembleia Geral. Você acha que não passa? Eu acho que não passa. Não passa porque é princípio e motivo. É você estar votando uma coisa para diminuir o teu poder de voto. O associado que vai dizer, pô, eu vou deixar esse cara decidir comigo, sendo que ele não é sócio patrimonial. Eu acho que, a meu juízo, essa proposta não passa na Assembleia Geral. Tá. Quais os outros pontos que você acha hoje mais necessário de alteração do estatuto? Eu colocaria como regra estatutária essa migração do sócio fiel torcedor para o sócio patrimonial, colocando lá regras, dizendo assim, se é fiel torcedor, durante 5 anos, ficou adimplente em dia durante os 5 anos, cria a regra, você cumpriu aquela regra, você automaticamente vai se tornar sócio patrimonial. Por quê? Porque o nosso título patrimonial, isso aqui é até uma conta financeira, nosso título patrimonial tem um valor. Se você pegar o que esse sócio torcedor vai pagar durante 5 anos, em tese daria para comprar um título patrimonial. Então, nada mais justo do que você recompensar esse cara dando a ele esse título. E lógico que, se ele quiser, né? Não pode ser obrigatório, porque se ele ganhar o título patrimonial, ele vai assumir uma obrigação de ficar pagando a manutenção mensal. Eu perguntar para o cara, ele só ganha o título, que hoje o título custa R$3.000 e depois você paga ele e tem a manutenção. Isso, e todo mundo que tem o título tem a obrigação de pagar a manutenção. Ele só ganharia o título, mas pagaria a manutenção. Exatamente, ele não pagaria pelo título, ele já ganharia. Tá bom. Com o valor que ele já... Mas a manutenção ele já pagou durante 5 anos. Aí ele vai simplesmente trocar a mensalidade que ele paga no sócio torcedor pela uma manutenção para o clube. Que vai dar outro direito para ele depois de 5 anos, que é o direito dele, de fato, ser um eleitor e decidir o caminho do clube. Sobre o modo de como é votado para ser conselheiro hoje, isso precisa também passar por alteração Então, eu também acho que essa regra aí não deveria ser mudada. Deveria continuar sendo esse filtro de 5 anos. Não, mas assim, eu queria te perguntar sobre chapinha e voto individual.
Qual o melhor modelo que você, na sua opinião, hoje... e veja, é só a sua opinião, não é uma coisa que foi discutida com um grupo, é uma coisa que vocês vão trabalhar. A sua opinião. Não, a minha opinião todo mundo sabe, Nenê. A minha opinião é que não deveria ser chapa de 25. Na minha opinião, deveria ser chapa de 200 com proporcionalidade. Porque o que acontece? Você forçaria as pessoas a se juntar ou um grupo ou um outro político dentro do clube. Tem um rei, se não me engano, romano, se não me engano, foi César, falou assim, você quer governar? Divide o povo. Divide o povo que você governa, que é todo mundo batendo cabeça e você governa com tranquilidade. Então, eu lembro quando era o Chapão, o erro do Chapão era ser regra assim, se o Chapão A tivesse um voto a mais do que o Chapão B, ele elegeu os 200 caras. Isso era um absurdo, porra. Que foi o argumento que usaram para criar a chapinha de... Eu até sei por que criaram a chapinha de 25. Por quê? Eu sei na cabeça de quem nasceu a ideia. Então já disse. O momento que nasceu a ideia, chapinha de 25, tem um monte de caras que se despaia aí, mas eu sei quem foi o pai. O pai chama Cláudio Vila Maria. Tá. Você deve conhecer. Sim, com certeza. Que o que aconteceu? Teve uma eleição que a regra era o chapão. Era o chapão. De 200. 250. 250. Que elegia os 200 e mais 50 suplentes. Então, o que acontecia? Tinha 2 grupos no Corinthians. Lembra que eu falei lá no início que tinha 3 grupos, que era o Claro. Renovação, Paulo e Osmar? O Osmar sempre tinha muita dificuldade de formar uma chapa de 250, porque é difícil você formar uma chapa de 250. Mas se tem só 2 grupos, você forma uma política muito mais pujante, muito mais... Assim, ou você está no grupo ou você está fora, e você não vai se encaixar lá. Então, o que aconteceu para criar a chapinha de 25? Se eu não me engano, foi na eleição do Gobi, cara. Ou foi do Gobi ou foi na eleição do Roberto, a seguinte. Eu estava na chapa do Paulo Garcia e do Osmar, e a gente lá formando o chapão. Tinha a chapa para presidente e a chapa de conselheiro que ia apoiar, que ia correr junto com o presidente. Sempre foi assim, corre junto. E aí, nós deixamos 25 nomes abertos para o Vila Maria, que era o grupo que estava o Raul, tinha um monte de cara bom. Nós, do grupo, convenceu, falou, é bom ter esses caras com a gente. Vamos deixar essas 25 vagas para eles. Só que o Vila ficou fazendo jogo duro. É hoje, amanhã. E o Paulo também ficou fazendo um jogo dúbio. Que aconteceu? O Paulo, não obstante a gente estar com o Osmar, ele demorou quase que a campanha inteira para dizer que o Osmar ia ser o primeiro vice. Então, porra, o André Negão criou até o jargão. Quem é o presidente? Ele ficava dizendo na internet, quem é o presidente, quem é o vice, quem é o vice, quem é o vice. E a gente já puto na chapa, porque o Paulo não anunciava. O Paulo marcou várias reuniões para anunciar e não anunciou. Eu lembro que o Paulo fez um evento no Pacaembu para indicar, para dizer quem que ia ser o vice dele, e aí ele chegou lá, falou e não falou quem era. Aí eu lembro que teve um dos últimos eventos, foi na churrascaria Gauchão. Era uma terça-feira e eu tinha a reunião do Rotary. Aí, vamos lá, que o Paulo hoje vai anunciar o vice. Aí vem pro Gauchão ali do lado do Parque do Piquerê ali, churrascaria lotada, velho. Aqueles eventos políticos do Corinthians, lotado. Aí o Paulo, todo mundo, hoje o Paulo anuncia. Aí o Paulo chega, começou a embaçar, e eu falei assim, essa porra não vai rolar nada não, caralho. Paulo vai embaçar de novo, eu vou embora. Que eu tenho reunião do Rotary. E a minha reunião do Rotary era no Vila Maria, na churrascaria do Carrefour, do outro lado da Marginal. Aí eu peguei meu carro, falei, fui puto da vida. Falei, Paulo tá foda, tá queimando o filme, cara. Aí fui pra lá, quando eu cheguei na churrascaria lá, onde era a reunião do Rotary, a nossa reunião tinha uma sala reservada, assim. Que entrava assim à direita. E tinha um salãozão da churrascaria. No outro canto da mesa lá, tava lá o pessoal do Vila. Que o pessoal estava esperando o Paulo anunciar quem era o vice para poder botar os 25 nomes dele na nossa chapa. Eu não sei o que passava na cabeça dele, se ele tinha vaga na outra chapa, mas ele ficou fazendo esse jogo. Quando eu cheguei na churrascaria, eu olhei eles lá assim e falei, o que esses caras estão fazendo aqui? Era a reunião do Rotary ali, né? Aí eu fui lá na mesa. Aí o Vila falou assim, e aí o Paulo anunciou. É o Osmar o vice, Eu falei, não vou nem falar nada para vocês, eu vou para minha reunião, se vocês quiserem saber, liguem para alguém que tá lá, porque eu tô puto. E, Haroldo, eu falei, liga pro Osmar,
Pergunta se ele anunciou. Aí saí de lá, os caras ficaram lá fazendo um doce lá e tal, o Paulo não anunciou. Aí chegou no outro dia, eu falei assim, vamos fechar essa porra, porque o tempo vai correndo e você tem um prazo para apresentar a chapa lá no coisa. Sim. Eu falei, vamos fechar essa chapa aqui, pegamos 25 nomes e colocamos. Eu falei, eu acho que o Vila não vai vir. O Vila ficou puto lá na reunião do Rotary lá também, acho que eles não vão vir, o grupo dele não vai vir com a gente. Vamos colocar os 25 caras. Aí quando preenchemos a chapa, aí o Paulo anunciou que ia ser o Osmar e o... Acho que o Limonge. Não, a segunda foi... Nem lembro quem era o terceiro vice, o segundo vice. Sei que quando o Paulo anunciou, aí que o Vila veio com os 25 nomes dele, não tinha mais espaço na nossa chapa. Falou, Vila, não tem mais espaço, cara. Aí eles ficaram fora do conselho, não se candidataram a nada. Porque na outra chapa não tinha vaga, e ele ficou com aquele 25 nomes na mão ali, e não tinha para onde correr. Aí ele é meu amigo, ele começou a dizer, pô, a gente precisa quebrar isso aí, chapinha de 25 é o ideal, não sei o quê. Aí ele ficou batalhando isso aí, ficou batalhando esse negócio da chapinha de 25. E eu sempre falei, o bom é chapão, porque eu sei como é formar um chapão. Você filtra melhor as pessoas. E assim, e você deixa as pessoas em xeque. Fala assim, ou você está com a gente ou você está do outro lado. A maior democracia do mundo tem 2 partidos. Pô. O meu paradigma é esse. A maior democracia do mundo tem 2 partidos, os Estados Unidos. Pô. É democrata e republicano. Por que a gente não pode fazer aqui mesmo? 2 partidos, cara. Ou você está lá ou você está aqui, velho. A minha ideia era essa. E aí... O Vila começou a fomentar essa ideia de 25 e eu falo para você, ela só passou porque o meu amigo Osmar Stabile, contra a minha vontade, trabalhou e no dia decisivo lá da eleição, ele virou uns 12 ou 13 votos que foi suficiente para aprovar a chapinha de 25. Osmar Stabile, a ideia foi do Vila Maria e os votos que fizeram a chapinha de 25 ser o que é hoje, foi os votos que o Osmar Stabile virou dentro do conselho. Ele veio falar todo feliz comigo, pô, eu consegui e tal, não sei o que. Eu falei, porra, você fez uma merda, velho. Por que você falou merda? Eu falei, você vai ver, essa porra vai se fracionar, todo mundo vai se fracionar. Todos esses 10 anos de política que a gente fez, que a gente conseguiu juntar um grupo forte, imagina agora, 200, vai formar 8 chapas aí, cara. Cada um correndo por si, e aconteceu isso. Então, mas aí o do proporcional, quem que teria o direito a entrar primeiro? Seria por número de sócio ou escolha da chapa? Então, a minha proposta era, o associado tem direito a votar. E havia uma folha. Vota só na chapa, vai os 200 votos para aquela chapa. Ele pode votar chapa e escolher 5 nomes. Dos 250 ali. Pá. Na hora da aprovação, na hora da apuração, você conta. Se o cara marcou só chapa, marca 5 votos para chapa. Uhum. Se o cara marcou os 5 nomes, 5 nomes para coisa. Você apura a chapa que tiver mais voto e depois você apura dentro da chapa quem teve mais voto. Entendi. A minha proposta era essa. Era simples. Apura dentro da chapa quem tiver mais voto. Ou, se não quiser dar para o associado o direito de escolher 5 votos, os associados mais antigos têm preferência sobre os mais novos. A ideia era essa. Gostei da ideia. Tô a fim de discutir mais ela, de escutar, porque a minha ideia, o que eu vendo hoje... Mas aí assim, aí a chapa A teve 60% dos votos, ela faz 60% de 200, ela faz 120 conselheiros. A outra teve 40% dos votos, ela faz 40%. Só ela que faz... dentro dela iria ser aquele voto individual que você acabou de falar. Quem teve mais voto, é uma boa ideia, cara. Sim. Porque para mim o modelo de chapinha tá falido. Tá falido. Eu não, você vê, fica todo mundo lá um contra o outro, pô. E quem perde é o Corinthians no final, pô. Eu tava pensando no individual direto. Voto individualzão ali. Não, eu acho que isso aí é pior ainda. É pior, pô. Pior, pô. Você não consegue formar uma linha ideológica para defender a bandeira, pô. Fica todo mundo correndo por si, cara. Para você defender uma bandeira... eu gostei dessa ideia. Pra você defender uma bandeira, você tem que ter um grupo forte, cara. Você cria ideologia. Desde quando a gente passou a proposta de eleição direta para o conselho, lá do seu Matanó, eu falei para o Osmar, vamos fazer dentro do clube um micro partido político com ideologia bem direcionada e tal. Você quer entrar? E a gente não vai atrás do associado. A gente tem que esperar o associado querer fazer parte do grupo. Você apresenta a tua proposta nosso estatuto aqui da Ação Corintiana, que era o nosso grupo antes. Aqui, ó. Nossa proposta aqui, ó. Você quer? O cara vai ler, eu quero ir com vocês. Nossa proposta é essa aqui, ó. Nós vamos brigar por isso aqui. Mas não seria obrigatório ter só 2 grupos? Não.
Se você conseguir formar outro grupo de 250 com ideia própria, Entendi. 3 grupos, não tem problema. O que eu falo é que no Corinthians seria difícil, porque eu vi, por exemplo, você lembra quando o Wilmar saiu presidente? Ele não conseguiu, ele saiu, porque normalmente como forma as eleições, o presidente, ele faz a chapa dele, presidente, primeiro, segundo vice, e esse mesmo presidente, ele tem o apoio de uma chapa que ele forma também. Então, é uma chapa de 250 apoiando esse presidente. O Wilmar não conseguiu formar uma chapa de 250. Ele concorreu à presidência, mas não tinha uma chapa com ele. Porque ele não conseguiu. Tem que ter 250. Entendi. No mínimo 250 cara contigo. Tá. Para você ser presidente, tem que ter no mínimo 250 associado contigo. Começa daí. Contigo. Porra, isso aí já muda, cara. Isso aí já muda. Porque senão hoje qualquer um pode se candidatar e ter 5 votos. Aí fica todo mundo batendo a cabeça lá e quem perde é a instituição, porra. A instituição se perde nisso daí, porra. Eu gostei da ideia. Não, Eu ainda não tinha escutado essa ideia. Nem de você, pô. Eu sempre falo dessa É ideia. uma ideia boa, cara. Seria mais viável mesmo. Chapinha tem que Seria acabar. uma democracia mais pujante, cara. Você faz 2 grupos políticos. Pô, você chega, por exemplo, nas universidades, o Mackenzie lá no DA, tem 2 grupos políticos lá dentro. É o A e o B e tal. Quando vai disputar a eleição, é os 2 grupos, cara. Um tem uma ideologia A, outro tem ideologia B. Tá. Aí você que está de fora, você quer participar, você opta por um lado que está mais próximo do que você sente, e você pega a bandeira e levanta e vai para a guerra, cara. Porque toda eleição é uma guerra para defender a bandeira. Essa bandeira aqui que a gente tem que defender sempre, pô. Do Coringão, com certeza. Haroldão, a gente está se caminhando para o nosso final. Fica à vontade aí, se você quiser mandar um recado, falar alguma coisa, fica à vontade, o espaço é teu. Nenê, o que eu queria invocar, o recado que eu posso mandar é o seguinte: para o associado, exerça a sua cidadania clubística, saiba dos seus direitos, participe da política, se envolva na política, não fique na situação cômoda de ficar só apontando o dedo, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Não, corra junto, apoie. Se alguém que você apoiou te trair, mude, ou meta o dedo na cara de quem te traiu e fala que você está saindo e você vai apoiar outra bandeira. Mas exerça a sua cidadania clubística. Eu sempre invoco uma frase do Platão. Platão viveu 360 anos antes de Cristo. E Platão cunhou a seguinte frase: o preço que nós pagamos por não nos envolver na política, que tem muita gente que fala, não vou me envolver na política. O preço que você paga é ser governado por um bando de filho da puta. Essa é a tradução livre minha. É isso aí. Ele não falou nessas palavras, mas a tradução livre minha é essa. Se você resolve não se envolver na política, você se submete a ser governado por um bando de filha da puta. E você não pode falar nada, porra. Então, no Corinthians, eu sempre falo que o Corinthians é o microsistema do Brasil. Quem frequenta a política do Corinthians sabe que é igualzinho o Brasil lá fora, aqui dentro. A gente vê todos os movimentos, as correntes políticas, a gente vê tudo, a gente aprende muito. E eu falo, isso é envolvente. É frustrante, mas é gostoso pra caramba. Quando você se mete nisso, quando você tem uma bandeira boa, uma boa ideologia, quando você trabalha pelo bem da instituição e tem direção, você dorme mais tranquilo, ninguém fala de você e você se sente sempre estimulado a estar trabalhando pelo Corinthians. É por isso que eu tô lá, cara. Eu sou um cara, todo mundo sabe, eu gosto de surfar. O meu esporte predileto é o surf. Mas assim, a minha filha mora no Guarujá. Pai, você não vem mais pra cá? Porra, a gente fica no Corinthians, a gente fica naquela dúvida, eu vou pra cá, eu vou pra ali. Mas é gostoso você ter isso. Viajar também. Mas é gostoso você ter essa dúvida. É melhor você ter essa dúvida de ir pra aqui ou pra ali e ter essa dúvida do que você não ter pra onde ir. verdade. E as 2 dúvidas que eu tenho são os melhores lugares do mundo. É a praia e é o Parque São Jorge. Eu chamo o Parque São Jorge de Terra Prometida, cara. Eu sempre nas minhas postagens falo assim, Terra Prometida de Parque São Jorge, porque eu falo assim, ninguém que pisa ali uma vez sai de lá igual. É muito bom. Tem uma força, tem uma energia fantástica ali dentro. Eu já vi naquela galeria de entrada do clube ali, pessoas que vêm de longe entrar ali chorando, assim, as pessoas se emocionam, e eu me emociono com isso também. Eu acho que o Corinthians tem uma força fantástica que a gente tem que lutar por ela e fazer com que ela permaneça e sobreviva e vá em frente, porque é a maior instituição esportiva do mundo. É isso. E nós estamos no cérebro dela. E é nossa obrigação trabalhar por ela. E quem puder, a gente sabe das dificuldades financeiras que o nosso país passa, o caos todo. Mas quem puder, a gente sabe que tem muita gente também que pode, se associe, seja sócio, participe. Além de você estar ajudando o Coringão lá com um pouquinho de dinheirinho por mês,
você vai poder participar e você vai poder levar sua família para... Lá tem restaurantes, tem o nosso parque aquático que é maravilhoso, um monte de quadra de futebol, de tênis, de beach soccer e o caramba, tem tudo, mano. Lá é completo, completo. Você não vai se arrepender. Entra no site lá para ver os preços. Também não acho que é tão barato assim, poderia melhorar um pouquinho, mas dá para muita gente se associar, temos muito pouco sócio, cara. Não, o que eu sempre falo assim, Nenê, nós estamos vivendo um tempo, os psiquiatras e psicólogos falam que nós estamos vivendo uma síndrome de depressão aí fora, aí, problemas psicológicos e tal, e eu falo o que eu ouvi há muito tempo atrás também de uma pessoa, que eu não lembro o nome, mas eu lembro das palavras, fala assim: encha a sua vida de afazeres, coisas que você gosta, que você nunca vai ter um espaço na sua mente para ter depressão, para ter essas doenças, pensar coisa ruim. Então, porra, eu falo para você, associado que não conhece o Parque São Jorge, o dia que você for lá, meu amigo, você nunca mais vai ter a tua cabeça vazia ao vento. Você vai ter sempre alguma coisa para fazer. Você vai fazer um rol de amigos, os melhores amigos da sua vida você vai ter ali, que eu fiz, esses melhores amigos da minha vida frequentam lá. E você não vai se arrepender. É isso. Vai lá, que é uma energia extremamente vital para uma boa vida aqui fora. Meu amigo, muito obrigado por você ter vindo. Muito obrigado por ter tirado seu tempinho, ter falado mais com a Fiel. Cara, meu pai fala tão bem de você que até antes de conhecer eu já te tinha como querido também. E, mano, muito obrigado mesmo. Sempre que a gente se vê é bom pra caramba. Eu acho que hoje... Foi muito legal para as pessoas entenderem mais sobre o Parque São Jorge, toda essa parte política, entender melhor como funciona aquela engrenagem, cara. Muito obrigado por ter vindo aqui e ter dado todo esse papo para Fiel, cara. Agradeço. Espero ter contribuído. Esqueci de falar, eu acho que vão me xingar muito aí, ó. Corinthians também tem futebol americano. Isso. Esse ano, a Arena Corinthians vai ser palco. Boa. Do primeiro jogo do chamado Kickoff do Campeonato Americano de 2024. Isso vai ser um evento... Ferrado. O futebol americano nos Estados Unidos tem 2 eventos fantásticos, que é o Kickoff, que é o primeiro jogo, e o Super Bowl, que é o último. O primeiro jogo vai ser na Arena Corinthians, dia 6 de setembro. E vocês sabem que o americano, eles aproveitam cada vírgula do detalhe para explorar comercialmente. Uhum. Então, esse jogo de dia 6 de setembro será o primeiro jogo numa sexta-feira à noite nos últimos 50 anos. E vai ser o primeiro jogo, vai ser, se eu não me engano, Philadelphia Eagles e Pittsburgh Steelers. Esse jogo. Vai ser um evento, meu amigo, eu imagino que vai ser do tamanho da Fórmula 1. E eu falo assim, Deus conspira sempre a favor do Corinthians. Porque pouca gente se ligou, mas dia 6 de setembro... estará dentro da semana de comemoração dos nossos 114 anos de existência. É isso aí. Então, eu já dei essa ideia para alguns diretores lá. Falei, vamos fazer uma semana de festejos, de celebração dos 114 anos, porque eu acho que o Corinthians merece isso. E Deus já nos deu aí de graça esse evento da NFL, falando do vai nosso ser sensacional. Do steamroller lá do futebol americano do Corinthians, vem coisa boa por aí. Logo mais vai ter patrocínio, tudo que tá precisando. Eu já tinha falado aqui no ano passado, que eu sei as dificuldades que o pessoal passa lá, mas vai vir coisa boa aí, pode esperar. Meu irmão, obrigado. Rapaziada, se inscreve, deixa o like. Cara, obrigado por acompanhar, comenta. Quem quiser trocar uma ideia comigo, manda aí no Instagram. Eu respondo todo mundo, não tem erro. A gente se tromba no jogo, tô em praticamente todos. E é isso aí, não vamos perder a fé nunca. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Valeu. Boa, Di!